Fica ligado que vai começar, vai pra frente. Olá, jovem! Seja bem-vindo ao Vai Pra Frente, o podcast que não dá pra trás. Eu sou Cláudio Sampaio e estou aqui mais uma vez com eles. Pablo Ferreira. Meu nome é Pablo Ferreira e eu quero bomba pet na E3. Falcão Neto. Falcão? Falcão! Falcão! É pra quem entendeu Nossa, mesmo. eu peguei! Entendeu? Metal Gear. Nossa, sorri Quando ele assim. morre, né? Sorri Caramba, assim. Agradecimentos a Cláudio por ajudar na minha introdução aqui. Vocês são descolados mesmo, hein? E hoje, depois de retornar da sua viagem a trabalho, a sua incrível viagem, Pedro Malta. A minha vai ser sem ajuda, tá? Leon! Ashley! No! Ashley, não. Hello, stranger! E aqui, como convidado especial, Rômulo... Eu esqueci o sobrenome. Rômulo Gomes. Eu queria logo começar isso aqui defendendo que papelão também é videogame. Muito Aí, bem. aí. Isso Se é você verdade. tiver dinheiro, sim. O papelão mais caro do mundo. Papelão gourmet. Rômulo é o personagem... É o skin desbloqueável hoje. Então, galera, caso vocês não tenham percebido, hoje a gente vai falar sobre videojogos. Jogos indie, jogos de... Jorges. Jogos... Jogos indie, jogo de marca, console e PC. O que faz um jogo bom? O que faz um jogo bom, galera? A gente fala e acaba o podcast, né? O que faz o jogo bom? Ele tem uma boa nota nos sites de review. Sobe os créditos. Acabou o programa, galera. Sai da frente. Antes da gente ir pra pauta, vamos escutar o A Distância? Quem tá à distância? Tem alguém à distância? Ian à distância. Ele fumava com a galera da escola e estudava com a galera da boca de fumo. Olá, meus jovenzinhos, aqui quem fala sou eu, Ian. Pois é. Eu gosto muito. Videojogos são muito divertidinhos. Antigamente eu podia jogar mais, hoje em dia eu não jogo PN porque eu não tenho tempo. Eu só tenho tempo pra estudar e sofrer um pouco, querer trabalhar e quando trabalhar fazer... Pô, esse trabalho é foda, bicho. Caralho. Trabalhar é uma merda. Aí eu tô meio sem tempo pra jogar. Mas minha experiência com o jogo me fez pensar bastante que esse tema é um tema fodinha de se falar, porque de onde eu sei, não tem só uma categoria pra dizer este jogo é bom. Tcharam! Geralmente pra você gostar de um jogo, você gosta de uma série de aspectos que pode vir ou só um sozinho ou vários juntos. Tipo, você pode gostar da mecânica do jogo, você pode gostar da animação do jogo, você pode gostar da trilha sonora, você pode gostar da história do jogo, você pode gostar de um monte de porrada de besteira, de idiotice que você pode achar legal e dizer, meu irmão, gostei. Mas tipo, exemplo, mecânica, tipo o jogo todinho que ele tava foda-se. Eu peguei e falei, eu vou jogar Max Payne. Por que Max Payne? Max Payne é tipo, é só você se jogar e dar tiro em câmera lenta, man. O cara tava lá raspando a cabeça, chorando, bebendo, eu não tava nem aí. O negócio é pro cara pular, dar tiro em câmera lenta, ver os caras morrendo de longe. Eu já instalei um jogo que era de sniper só porque o cara dava um tiro do mercadinho de casa, atravessava a parada de ônibus, atravessava o ônibus, passava de não sei o que lá, passava de 3 colinas, pegava, batia num cara que tava atrás de um poste, passava pelo ombro dele, mostrava o raio-x do cara, o osso se partindo, aí o cara fazia, porra, esse jogo é massa mesmo, mas o jogo todinho era uma merda, só tinha isso pra você, pera aí, vou dar um tiro, aí câmera lenta, e de vez em quando você nem precisava dar o tiro certo, ele dava a câmera lenta só por, não, o jogo tá chato, pera aí, toma essa câmera lenta, era massa. Eu gosto muito de videogames. Obrigado, até a próxima. Olha só esse querido Ian, amigo do peito, irmão camarada, conheço há muitos anos. Considero pacas. Não, já considero pacas, Mas então, um fun fact aqui, eu conheço um Ian que trabalha na área de jogos. Meu Deus do céu. Eu devia ter trazido ele aqui, né? Isso é conspiração da Asa Branca. Asa Branca.
Da Casa Branca. Ele é do Piauí, um beijo pra Ian. Nossa, do E na Pi- sua ele tá- Mas ele careca. tá aqui em Não, Pernambuco? ele tá aqui. Ah, tá, top. Ele foi meu professor, inclusive. Inclusive, de né, animação para tipo, se jogos. alguém pelo menos tivesse falando no grupo, ó galera, eu não consegui aquele professor de jogos digitais pra trazer, não. Se tinha alguma pessoa pra trazer, tu podia ter indicado essa pessoa. Eu esqueci. É porque Eu gostei muito quando ele falou de Max Payne. Todos nós jogamos Halo 3, Call of Duty 4, Chore Longe. Lá no... jogo muito. A gente podia pensar mais nomes de jogos que a gente falava errado. Manhunt, eu falava muito. Eu falava Manhunt. Mano, Manhunt. o mais difícil de você falar Bem hoje antes. ainda é GTA. Fala, porque GTA é a sigla, é Grand Theft Auto. Grand Agora Theft fala, Auto. quando você é criança, como é que você fala o nome do jogo em inglês? Grand Theft Auto. Tá ligado? Ah, ninguém chamava assim, pô. Não, Eu chamava, Chamava. bicho. Tipo, eu chamava GTA, mas quando eu vi, oxe, Grand Theft Auto. Não, quando eu fui comprar, assim... O eu grande roubo de carros. Longe de mim, eu tive um PS2 com jogos originais, tudo bonitinho. Claro, porque todos nós. Putz, claro. Mas quando eu todos nós fui tivemos comprar, GTA San Andreas quando eu fui pra comprar o GTA, eu pensei que na caixa do jogo está escrito GTA, sendo que quando eu fui comprar o GTA San Andreas tinha lá Grand Theft Auto San Andreas. Eu fiquei tipo, deve ser outro jogo. Não, mas GTA 3 tinha GTA. Oi. Mas vocês sabem que Grand Theft Auto, ele não quer dizer necessariamente o grande ladrão de carros, né? Ele é o nome de um crime, né? É uma felony. Só, é tipo Que bom que a gente trouxe esse menino pro podcast hoje, viu? Porra, já pode ir embora. Cultura, né? Assalto a uma armada. Latrocínio é roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte, né? Que você A gente ia falar de jogo, latrocínio, né? Tá falando de direito. É, o aqui. nome Roubo é seguido de completo, morte. né? Ninguém fala só roubo seguido Mas de morte. eu ia falar só um negócio Vamos aqui. voltar. Era. Eu chamava Resident Evil, né? Biohazard de Biozard. Só isso. Inclusive, até a faculdade eu chamava de Biozard. E até eu me ligar assim, tipo, Tá errado. por que tem um H ali? Isso é Biozard. Pronto, galera, vamos partir pra pauta? Bora? Vamos? Bora. Então, galera, partindo pra pauta de videojogos, o que faz um jogo bom? Vamos começar falando sobre como a gente foi introduzida ao esse universo de game, etc. Existem vários casos assim que fazem um jogo ficar bom, né? Mas em relação a falar de infância envolvido com jogos, quando eu era pequeno, eu não fui aquele cara sortudo que teve um primo ou um irmão que deixava eu jogar. Porque eu não tenho irmãos. Só que o outro motivo foi que minha família sempre foi voltada a esportes e tal, ou seja, videogame pra eles era só futebol e basquete. Eram, entre aspas, simuladores. Boba Fett reinava. Bomba Pet, Neymar lá, nossa, Ronaldinho Soccer, Ronaldinho 97. Soccer 97. É muito bom. Pega o goleiro. Aí, o que rolava comigo era que eu fazia um curso, eu não sei se vocês conhecem, eu fazia Kumon. Eu fazia com o pé. Foco essa da fala. O Kumon era numa galeria, e nessa galeria, do lado, literalmente do lado, tinha um negócio preto, tipo uns vidros pretos, e eu sentia muito medo daquilo. Só que, tipo, a primeira vez que eu tomei coragem pra entrar lá, eu descobri que era uma lan house. E naquele dia, Que fracasso. Nossa. eu pensei que ia ser, tipo, um puta coisa pornô, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas quando eu entrei lá, minha vida foi literalmente, tipo, a minha vida mudou. Porque eu descobri CS, GTA e diversos outros jogos que tinham na Lan House. Você achou a putaria que você achava que existia na parte de fora do mundo dentro do jogo. Dentro mais- do jogo. mas- E graças a isso, eu quase reprovei a terceira série. Olha aí, começou a Desde a experimentar terceira drogas, série, né? eu vou pra recuperação e pra final, porque eu descobri CS naquela época. E quando eu ia pro Kumon, eu não ia pro Kumon, minha avó me deixava no Kumon, eu ia pra Lan House, pegava todo o meu dinheiro, que minha mãe me dava pra eu lanchar, alguma coisa assim, e botava tudo na Lan House. Ou seja, tipo, todo mundo, minha mãe, ela Denúncia. já me dava dinheiro pra eu ir pra a Lan House depois, que eu fosse pro Kumon, só que depois de um tempo eu parei de lanchar, pra ir pra juntar dinheiro do lanche e levar pra ir jogar na Lan House pra jogar CS. E minha mãe dizia que eu era viciado porque eu passava mais 2 horas jogando, né? Naquela época, era sério, todo mundo naquela Lan House me conhecia. Eu tinha praticamente o meu computador na Lan House. Ah, na boca, né, meu querido? Eu não Você gravo chega com criminoso, lá, não, já sabe o seu nome, né? Cara, era muito bom. Eu entrava, dava o horário. Teve um dia que deu o horário e eu não cheguei porque eu tive que ir pro Kumon, porque eu tava na recuperação. Aí deu o horário, o cara, ele ligou pra minha casa pra saber onde eu estava.
E desde aquele dia minha mãe me mudou de Kumon, Cadê da área você? de Kumon. Porque ela ficou assim, bicho... Cadê meu cliente? Eu voltei pra casa e minha mãe falou assim, Romulo, como assim um cara de uma lan house ligou pra aqui pra cá, e tem um número daqui... Agora pergunta se alguém do Kumon ligou pra sua casa pra saber onde é que você tava. Não. Tá vendo? Pessoas que se importam de verdade ligam pra sua casa pra procurar você. A galera da lan house se importava comigo. Ou com o dinheiro que tu dava lá. Ou com dinheiro. Mas eu dava muito mais dinheiro. Não dava não, velho. A lan house farmava muito mais dinheiro comigo. Dúvida rápida, aqui em Recife também tinha uma lei que não deixava que você entrasse com farda? Não. Tinha isso lá no Rio de Janeiro, é sério. Recife é uma terra, não é uma terra pra amadores. Pode até existir essa lei, pode até existir, mas o negócio É alguém respeitar, né? existe uma lei que obriga as pessoas a andar com capacete de moto. Existe uma lei que diz que se você roubar, você vai preso. Nego ia pra escola, tá ligado? Com duas camisas, tá ligado? Ia com o uniforme, trocava, tá ligado? Pra poder gazear e ir pra lan house. E como é que tu sabe dessa história? O que rolou no interior daqui, que eu me lembro que quando eu viajava nas férias, era que pra você ir pra lan house, você tinha que ter uma autorização dos pais por escrito e autenticado em cartório. Vocês são muito brancos, E velho. não só isso, não podia ter lan house em um raio de não sei quantos metros, tá ligado? De umas... Era tipo pedófilo, era tipo um pedófilo, tá ligado? Não podia. Jogos de pedofilia. Caramba. TM. A lan house que eu ia, os caras estavam usando roupa do colégio, inclusive. O dono da lan house. Tava se formando. Tava fazendo tudo. Não, que eu tinha que vir farmar. E aí, Falcão, primeiras experiências com Então, jogos? eu tive a iluminação de ter parentes que gostavam de videogame. E é interessante porque o meu crescimento foi acontecendo de acordo com as fases do videogame, porque os meus parentes ricos, eles iam comprando os mais novos e iam me dando os mais antigos. Então eu fui tendo Master System, fui tendo Mega Drive, tive Super Nintendo. Então eu fui acompanhando as fases e tal. Nunca consegui zerar Sonic. Falcão foi uma criança cheia de amigos, não sei porquê, talvez na infância assim, né? Eu posso ir na sua casa jogar um jogo. É, tem sempre... Eu era o cara sem amigos. Até hoje, assim, não Falcão tenho era o muito cara da amigo. lan house. Caralho, era você! Pedro tinha que estar no último programa, velho, pra ter ouvido o relato do Falcão de os amigos dele. Exatamente, não tinha Yu-Gi-Oh!, mas tinha muito Master System aí. Ah, A galera não queria jogar com ele, tá vendo? Continue. Por a favor. minha irmã zerava Sonic por mim. Eu gostava de assistir ela jogar o gameplay do Caralho, gameplay. 2002, tá ligado? Eu colocava ela pra jogar porque eu gostava de ver ela sentava jogando. do teu lado e porque fala, ela não morria. galera, aqui... O que quem tá falando é a irmã de Falcão 123, 2014X. 2014X. E depois eu ganhei meu primeiro PlayStation. E foi uma mudança na minha vida. Foi umas portas que se abriram que nunca mais se fecharam. Então aí até hoje, né? Que bonito. Sempre experimentando drogas mais pesadas. É, eu sei como é. Eu compro um PS4. Eu comprei. Pô, queria ter tempo pra jogar, inclusive. Enfim, né, Pablo? Então, o meu caso foi semelhante, né? No caso, os meus primos não eram ricos, mas assim, eles, quando comecei a jogar videogame, assim, quando eu comecei a ter consciência de ser humano também, eles já estavam mais velhos. Então, no caso, eles deixavam o Super Nintendo lá em casa. Então, tipo, depois do tempo começou a ser quase meu, assim, eu comprava cartuchos e tal. Aí depois do Super Nintendo... É porque sempre tem isso, né? Tipo assim, seu amigo lhe empresta aquela coisa, só que ele comprou uma coisa nova. Aí meio que aquela coisa, tipo assim, é dele, mas é mais seu do que dele, tá ligado? Já Nunca passei por isso, não sei nem como é. Aí tipo, eu tinha Super Nintendo. Aí depois do Super Nintendo eu comprei um Nintendo, na verdade. Não um Nintendo exatamente. Comprou eu comprei a Nintendo, a empresa? Eu comprei, é claro. Nossa, velho, evolução. Eu comprei um Dynavision, mas assim, é um Nintendo disfarçado, velho. É um Nintendo, tipo, com aquele óculos que tem um nariz e um bigode. Certamente não é o Nintendo. Aí tipo, nossa, joguei muito. Um jogo que me remete muito à infância. Contra e Spartan X, velho. Spartan X é o melhor jogo da história da humanidade do Nintendinho. Que na versão original o nome dele é Kung Fu no Nintendo. Só que na versão Piratex é Spartan Piratex não, X. por favor. Ou Spartan Paralela. X. Similar. Joguei muito Karateka. Karateka, meu amigo. Karateka, 2 palitos de fósforo lutando. Não, eu joguei muitos jogos, velho. Aqueles 90... eram 100 e poucos jogos assim. 9.999 e 1. Memória aqui da infância dourada. Ir para Caruaru, pra feira e voltar com esses joguinhos. Nossa, a feira de Caruaru era... Eu não ia, eu ia pra Dantas Barreto, tá ligado? Aqui em Recife, tinha uma rua Dantas que era Barreto. chamada de... Não, era perto da Dantas Barreto. Eu vou chegar na Dantas Barreto ainda. Tinha uma perto da Dantas Barreto que chamava Piratão. Isso eu lembro. Eu juro. A gente comprava os jogos lá e não tipo jogo
Jogo de Super Nintendo a gente colocava, não aparecia tipo o losango da Sony, aparecia uma caveira. De tão pirata que era. Era de um nível que, tipo assim, a polícia comprava coisa lá. Era, pô, eu vi Eu me policial. lembro muito E eu fortemente ia, velho. disso. Os jogos eram R$2. Ah, era muito Eu bom ia- essa época. Eu tinha tipo uns 8 anos, eu ia com meu pai, a gente voltava com uma sacola pesada, pô. É de Kojima rasgar o cabelo, assim, né? Rasgar. E bicho, e depois disso, quando eu tinha tipo uns 13 anos, eu passei aí sozinho pra Dantas Barreto. Caralho, com 13 anos. Com que- 13 que eu são aprendi. teus pais, velho. Cara, eu fui com 11, velho. Não, mano, é uma coisa séria, o videogame definiu a minha personalidade, porque eu aprendi a andar de ônibus pra ir comprar os videojogos. Foi a sua primeira missão. O nome disso, Exatamente. calma aí. O nome disso não é personalidade, o nome disso é crack. Descaso. A minha mãe me deu tipo 1,20, que era o preço da passagem, ela disse, é perigoso ir sozinho, leve isso. E Deu eu uma arma. Não, e deu 1,20 pra ele, só deu passagem de ida, perceba. Era só de ida. E eu ia, pô, eu aprendi muita coisa na Dantas Barreto. Eu aprendi a saber quando um jogo ia funcionar, quando o jogo não ia funcionar. Aprendeu a comprar crack. Assunto jogos. Quando a gente vai falando sobre cracker, eu aprendi a pechinchar, bicho. Muito O jogo é foda. 7 aí, faz 2 por 10, não? E eu fazia 2 por 10. E falava assim, né? Eu falava assim, Tem que falar Até com hoje. linguajar, exatamente. Na hora do desespero você fazia por tudo, né? O que o cara tivesse na mão. Inclusive, até hoje eu não Troca- sei direito. Aí, ó, acabei de pegar aqui de manhã aqui, ó, um ferro de passar, vai. Chega lá. Ei, véi, me dá esse Tomb Raider aí, pô. Vai. Pedro, Rapaz, olha, eu posso dizer que eu tive uma história um pouco incomum, assim, com jogos. Se deu de duas formas. Primeiro, eu acho que grande parte também das pessoas também começaram com de PC também, talvez você, Cláudio, não sei. Mas, velho, aulas de informática no colégio, assim. Nossa, moleque, verdade. DD Meu Tank, irmão, pai. jogando Prince of Persia, aquele antigão, que era com aquela roupinha branca, que saia correndo. Onde está Carmen Sandiego? Eu aprendi as capitais com onde está Carmen Sandiego. Alguém que lembra? Eu já vi, mas eu nunca joguei. E eu não comprei, eu ganhei, por mérito meu primeiro videogame. Eu tinha Como uns assim, mérito teu? Ele 4 roubou. anos de idade, eu participei de um concurso de crianças lá, uma espécie de um desfile no Shopping Recife. Sempre gato, né? Sempre gato. Não, é sério. Era uma espécie de um negócio lá, de uma ação de alguma agência, do qual eu fui participar. E aí Esperança, uma coisa eles ranqueavam as crianças, tá ligado? Sei lá. Como assim ranqueava? Era tipo um Pokémon, era tipo um Pokémon, era? Não sei explicar. Você fazia parte de uma agência, você andava naqueles círculos que fazia comerciais em Recife, desfiles, coisas assim e tal. E aí você tinha, né, algumas, sabe, tipo colocações, tá ligado? Você desfila. Elas brigavam uma contra as outras, né? Eu ganhei matando. Eu matei o Juninho. Tô aqui. Fight! Não, é sério. Aí eu, participei, acho que eu fiquei em segundo colocado, que o prêmio era um Master System Nossa. 3. mas- Era o Master System Era o 3. que você ia dar pause nele? Era o que vinha com o Sonic 2, pô. Que era o Sonic com o Knuckles e tal, tá ligado? Sonic Knuckles. Então. Não, Sonic Knuckles foi o Não, terceiro. era o Sonic 2 o nome. Que veio o Tails, o Knuckles e tal. Então, aí veio esse. Velho, era muito massa. Veio o jogo sabe, tipo, já na memória, né? Vinha com o Sonic 2 e também vem também com a fitinha do Tom e Jerry. Alguém lembrou? Pra Master System. Era muito massa. Tipo assim, eu não sou da época desses jogos, mas eu joguei depois, tá ligado? E tipo assim, esse é o tipo de jogo que entra numa regra minha que se chama regra dos 15 anos. Ele passa fácil, é muito A bom, regra eu é tua, consigo. foi tu que inventou isso. Claro que fui eu. Nossa! Claro que fui eu que inventei essa regra. Todo joguinho do Master vinha com, tipo, mini posterzinho. Vocês lembram Sim, disso? eu lembro. Era Aí muito eu já massa. não sei. Eu lembro, Eu já disso eu lembro. comprava, já. Se viesse o jogo já era muito. Graças a Deus! Não tá vazio! Eu também tenho um histórico também de pai também que me levou pra esse mundo pai? aí do tipo Jack Sparrow, né? Como é que é E mesmo? sempre é porque assim, Ah, sim, Mudou. pirado. Eu pensei na parte ruim do Johnny Depp. Que me levou pra esse negócio de bater em mulher. Nossa, cara, eu entendi uma coisa totalmente errada, cara. Ensinando como é que manda moral. pra quem não sabe, eu morei muitos anos, né, tipo no Rio de Janeiro.
Morei lá durante Guardem seus quase celulares. 15 anos por aí. E aí, sempre que meu pai ia lá me visitar, ele sempre me trazia jogos. Então assim, né, eu esperava o ano inteiro pra ver meu pai e pra ganhar jogos. O que era mais importante, eu não sei, né? O que pesava mais, ganhar o jogo ou ver o pai? Depois a gente chega, deixa ele terminar a história, depois a gente fala isso. Rapaz, olha, era uma combinação, tá ligado? E assim, eu detesto futebol, eu não gosto. Já tentei de todas as formas gostar, mas eu acho que a minha maior, tipo, ligação com o futebol é o FIFA. Em relação ao neto meu pai. Então era uma ligação com essa coisa bem de homem. Tipo, homem, futebol, tá ligado? Tipo, eu tinha isso com ele, com o FIFA, entendeu? Então é uma maneira de eu conseguir compensar esse lado de ser um cara, tá ligado? Piar de prédio, tá ligado? Não, mas eu acho que muita gente que é gamer já viveu isso. Não curtir futebol, não curtir esporte, mas gostar de jogo de esporte. Inclusive, comigo foi assim também, foi parecido, porque meus primos, eles sempre foram, relativamente falando assim, tipo, a galera que teve mais condição do que eu, e eles, quando compravam videogame, eu me lembro que eu gostava muito de jogar, só que eles não rodavam outra coisa, não entrava outro jogo no videogame deles se não fosse jogo de esporte. Futebol, basquete. Então, com o tempo, eu passei a gostar de FIFA, PES, Pet, depois no PS3, PS4 agora. Eu vou pra casa dos meus primos, tá ligado? Jogam LOL hoje em dia. É um né? esporte também. A gente jogava muito FIFA no PS2 ou no PS3. E eu não era bom, só que eu jogava porque, tipo, eu estou interagindo com a minha família, tá ligado? E isso eu achava legal. Também é uma história parecida. Meus primos, por exemplo, quando meu primo ia pra Europa e voltava, quando ele voltava tipo, com um FIFA novo, com um videogame novo, eu ia pra casa dele pra jogar com ele, não pra jogar videogame, tá ligado? E então eu acabei, tipo, também criando esse vínculo. Eu não gosto de futebol, mas eu acabei criando esse vínculo com FIFA também por conta disso. Tamo junto. Mano, eu lembro muito pouco, velho, da minha infância game. Eu lembro que eu tive um Nintendo, um Super Nintendo no caso. Tava em coma. Tava em coma. Ele nunca existia, na verdade. Eu lembro que eu tinha um Super Nintendo, e só lembro de jogar Super Mario nele, ponto. Mas as coisas que eu realmente me lembro são ligadas a PlayStation e Lan House. Eu tive um PlayStation 1, que eu lembro pouquíssimo dos jogos, mas o que me marcou mesmo foi o PlayStation 2. A partir do PlayStation 2 foi tipo paixão, tá ligado? E foi tipo Shadow of the Colossus, mano. Caramba, Shadow of the Colossus, o qual eu estou louco para jogar o remaster. Quero falar uma coisa depois disso. A gente fala depois. Mas o Shadow of the Colossus foi o que me marcou, foi tipo, caralho, isso é jogos. Aí depois, Isso é jogos. Isso é videojogos. Isso é jogos. Isso é jogos. Cada colosso é um jogo. Cada colosso é um jogo. Eu consigo ver o pequeno Cláudio deixando o controle no chão assim, isso é jogos. Isso, na minha tela. Tirou a chupeta. Isso é jogos, mãe. Isso é jogos. Aí, depois eu comecei a sair pra, tipo, Lan House, etc. E foi quando eu comecei a jogar, tipo, MMOs, tipo, Grand Chase, Perfect World, etc. Nossa, Grand Chase, meu Deus do céu, que craque na minha vida. Foi assim, foi quando eu comecei a me tornar PC Gamer, tá ligado? Que já é outro assunto que a gente vai tocar depois. Mas eu acho que, tipo, MMO não é bem um assunto que a gente vai tocar aqui nesse... A gente vai falar mais de jogos mesmo, em geral, experiências que a gente teve. MMO não é jogo. Vamos com calma. Galera do WoW. Não. Os otakus já não gostam da gente. A galera de MMO também não vai gostar. Isso é um tema do outro podcast. MMO, jogo ou não? Eu esqueci de falar um negócio, velho. Shadow of the Colossus. E PS2. O meu sonho era jogar Shadow of the Colossus quando eu tinha PS2, mas eu não encontrava em lugar nenhum pra vender. Porra, tava procurando errado, velho. Na Dantas Barreto não tinha. Nem no Piratão. Isso, na Dantas Barreto não tinha, o jogo era fake. Exatamente. Eu assisti pelo YouTube antes de jogar, eu só pude jogar recentemente. Mas o que eu quero falar é... Que jogo, minha Quando eu ganhei... Isso é jogos. Quando eu ganhei o meu PlayStation 2 em 2006, eu chorei. Eu chorei também. Sabe o que foi o pior? O meu PS2, o meu primeiro videogame foi um PS2. Porque eu era muito a criança que, tipo assim, eu era meio... Eu era meio bot quando era criança, tá ligado? Tipo assim, a minha mãe, eu pedi pra minha mãe, a minha mãe dizia não. Era como se você estivesse abrindo o prompt de comando e botando isso pro computador. Você não vai imprimir esse negócio. E o computador simplesmente aceita, ele não questiona. Com minha mãe era meio assim comigo. Eu vi, mãe, me dá um videogame. Ela, não, tá bom. Tá ligado? Passou à vontade. Só que um dia eu me lembro que o PS2 eu insisti muito pra ela me dar. Foi tipo coisa de 3 dias eu insistindo. Porque se eu passasse meia hora e eu continuasse insistindo, minha mãe já via que eu realmente queria. Pediu porque, 3 tipo, dias eu peço, PS2, velho. porque tipo assim, não, porque comigo assim, eu peço. Aí a pessoa não faz, tá bom, foda-se, a pessoa não quer. Só que 3 dias
pra mim, e na época era muita coisa. E quando minha mãe me deu... Problemas do primeiro mundo, você precisa insistir 3 dias pra ganhar um PlayStation 2. Questionamento filosófico. Você que era um cara que Branco. aceitava muito fácil, ou era ela que tinha uma tolerância baixa às suas insistências? Porque com 3 você conseguia... Eu desistia fácil, porque sendo bem sincero, a Falcão me conhece um pouquinho mais do que a galera. Ele sabe que eu sou muito chato. Ela tinha uma tolerância muito alta comigo. Aí, tipo assim, eu me lembro exatamente do dia. Eu pedi, ganhei de aniversário em 2006, 2007, mais ou menos, na metade do ano. E eu tinha uma TV de tubo ainda na época, e ela não fazia colorido quando era conexão daqueles cabinhos do Daqueles PS2. cabinhos que parecem um Cabo garfo. componente. E eu me Auxiliar? lembro que... Não, componente mesmo. E quando eu botei o PS2 veio com Jack Chan, o jogo do Jack Chan, Caramba. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Muito foda. Muito Esse bom. jogo, eu vou bater palma aqui, desculpa. Por favor. Melhor jogo de luta da história da humanidade. Até hoje ninguém superou, velho. Ouviram? The King of Fighters. Coisa. E outro, veio também Avatar, a Lenda de Aang. Esse eu joguei, meu querido. Puta merda. Só que, tipo assim, rapidinho, eu joguei e a primeira vez que eu instalei o PS2, eu tava muito feliz. E quando eu instalei, eu simplesmente eu zerei o jogo em preto e branco, porque não tinha cor por conta da TV. E tipo assim, ainda foi outra revolução pra mim quando eu consegui botar o videogame no TV da sala e consegui ver cores pelo PS2. Você teve um microcosmo da vida midiática na Terra. Vocês não tá estão ligado? Tipo, entendendo, você era pensa- outro nível. Você passou da TV em pintar, tipo, preto e branco, tá ligado? Tipo, pra depois pegar cores. Inclusive, uma época quando eu trabalhei com o Falcão, eu dei o meu PS2 pra ele, meu PS2 antigo, meu primeiro PS2 em único, e ele tava tão surrado que ele levou pra consertar, tava tão surrado que o cara falou assim, bicho, não vale a pena a gente tentar consertar esse PS2 porque é perda total. Eu joguei muito, e ele tá em bom estado, fisicamente falando, só que o canhão, as peças em si, morreram, tá ligado? De tanto que eu joguei. Que bad. Enfim, galera. Acho que é bom a gente deixar claro pra quem tá ouvindo, né, o lado da gente, quem é console e quem é PC. Ai, Como é meu console Deus. ou PC. Vamos lá. Eu sou um cara de lan house. Todos os videogames que eu tive foram o PS2 e agora o Switch. Eu dei um pulo muito grande, porque, tipo assim, eu comecei na lan house, então joguei muitos jogos de PC. Obviamente, os jogos de emulador que funcionavam no PC eu joguei. Só que, literalmente, como eu falei, os consoles que eu tive foram o PS2 e o Switch. Então eu dei esse pulo gigantesco, porque, tipo assim, teve uma parte negra da minha vida, digamos assim, uma parte obscura da minha vida, em que eu simplesmente abandonei os jogos. Eu tive PS2, quando meu PS2 começou a parar, eu simplesmente abandonei. Eu voltei a fazer esporte, eu voltei a fazer essas coisas. E depois, tipo, quando eu fiz uns 13, 14, 15 anos, eu voltei pro computador. E desde essa... Hoje eu vou fazer 20, e desde essa época, eu só vivo de computador. Eu faço Nossa, upgrade cara, todo ano de no comida e computador. água, não? É, meu computador me alimenta, tá ligado? Ele cuida de mim. Inclusive, meu computador é minha mulher. Inclusive, meu computador é minha mulher. E, tipo assim, só pra eu terminar, o PC pra mim, ele é muito bom, só que, obviamente, ele não supera os outros consoles, até porque você tem que parar pra pensar que, tipo assim, cada console, ele serve pra alguma coisa. Você não tem como comparar, por exemplo... Eu vou defender o Switch aqui, que eu sou meu fanboy da Nintendo. Você não tem como comparar um Switch, que está na mesma linha de evolução do PS4 e do Xbox One, pelo simples fato de, tipo, o PS4 você precisa de uma TV pra jogar e um controle extra. O Switch, ele tem uma tela nele e controles. Tipo assim, obviamente não vai ter os mesmos gráficos do PS4, mas você tem que parar pra pensar que, tipo assim, é uma proposta muito boa, sabe? Então, você tem que não dizer que... Porque se fosse por questão gráfica ou por questão de desempenho, o computador bate em todos eles. Disparado. Obviamente, jogos que tem multiplataforma, que tem pra computador também. O que eu tô falando aqui é o simples fato de... Rômulo, calma. Eu tô Segura calmo. ele. Segura, tira essa faca da mão dele. Ninguém me segura! Sassá, ganhou! O simples fato é que, tipo assim, se tem que saber que existem as diferenças, mas... Falando no geral, os jogos que são multiplataforma, eu prefiro jogar no computador. Assim, mano, meu comentário é muito curto sobre isso. Eu simplesmente prefiro PC pelo simples fato de conveniência e economia. Porque, caramba, eu preciso de um computador e eu posso jogar nesse computador, então eu vou comprar só um, tá ligado? Eu não vou comprar um console, eu não tenho esse dinheiro todo, tá ligado? Eu concordo, entre aspas, porque o computador, pra você rodar jogos de multiplataforma, você tem que gastar muito mais do que um console.
E o console, entre aspas, ele tem uma vida útil muito maior. Porque quando um jogo novo ele é lançado, e ele é muito pesado, você tem que fazer um upgrade no seu Mas computador. isso também já vem da minha própria preferência pros jogos, que eu prefiro jogos mais leves. Jogos Não, DC, sim, plataforma, obviamente, etc. mas a gente não pode... A gente não Não, pode isso eu simplificar, entendo. tem que generalizar o total, Eu porque tô falando só meu são gosto jogos, aqui, foda-se. obviamente. Foda-se, né? Quem liga pra minha Quem opinião? liga pra minha opinião? Ninguém liga, Então, só falando. sobre consoles contra computador, eu já fui da galera do computador exatamente pela questão da conveniência. Porque eu tinha o computador da casa na época e eu não tinha videogame, então eu jogava onde dava. Quando eu voltei pros videogames, foi... Tipo, eu saí dos videogames sem ser minha opção, mas eu batalhei pra poder voltar pros videogames, então eu sou do console. Isso é engraçado que quando eu e Falcon a gente conversa, às vezes em off, eu até falo pra ele, bicho, eu tenho vontade de ter um PS4. Pelo mesmo motivo que eu tenho um Switch. Pelos jogos exclusivos, porque como eu já falei, jogos multiplataformas, eu prefiro jogar no PC. Eu só tenho Switch hoje, beleza que você pode jogar o Zelda Breath of the Wild no PC com emulador. Inclusive em 4K e não sei o que, muito melhor. Só que, tipo assim, o que eu tô dizendo é que tem jogos que são feitos pra você ter experiência no console, sabe? Mesmo você jogando no PC, ele sendo multiplataforma, é outra coisa. Tipo, GTA V é um dos jogos. Eu joguei muito ele no PC, só que quando eu joguei no console, eu preferi muito jogar no console, que é outra pegada, tá ligado? Será que vão fazer emulador pra os jogos de papelão? Isso machuca, sabia? Falei aí. Vamos lá, eu tive Nintendo a minha vida toda, né? Eu tive Nintendinho, eu tive Super Nintendo, eu tive... Hã? O Dynavision, que é um Nintendo disfarçado. Nintendo em missão. Eu tive o Nintendo Wii e hoje eu tenho o Nintendo 3DS. Então, tipo... O GameCube não é. Não, o GameCube é Nintendo Wii, joguei jogos de GameCube no Nintendo Wii também. Ah, sim, mano. Porque ele funcionava os dos dois. Eu lembro. Mas o que rolou, que tipo assim... Eu sou um nintendista, mas eu sou um nintendista mais de boa que tem, tá ligado? Eu gosto de videogames, assim, só que os jogos da Nintendo me agradam mais porque eu sou um gamer mais casual, assim, tá ligado? Aliás, eu não sou um gamer, eu sou um cara que joga mais casual, assim. Inclusive, Então... eu acho que tem que fazer até essa ramificação, porque existe também a diferença. Eu sei que são jogos, mas existe a diferença de jogos portáteis, videogames portáteis e videogames de mesa. Eu tenho um Xbox também, um Xbox 360, mas eu vou te falar que eu me divirto muito mais no 3DS do que... Mas a questão é, tipo... Diferente de você, Claudio, que você... Eu concordo que é realmente mais prático. Fora a questão de gasto, só continuando que é mais prático realmente você sentar num PC e jogar, tá ligado? Só que, pra mim, é o mesmo lance que eu não consigo ler livro em mídia digital. É aquela coisa, tipo, a experiência de jogar videogame, sentar na TV, botar sentar na TV, olhar pro sofá. Não, sentar no sofá. Sentar Mas o que eu queria falar é o seguinte: além de jogar na TV, eu posso jogar no sofá também, mas no ônibus. Não, mas o lance eu gosto de sentar pra jogar videogame, tá ligado? Tipo, essa é a minha hora, eu estou jogando videogame, isso é muito legal, assim. Que tem uma hora do seu dia. Então não faz sentido tu ter um portátil, porque o portátil é feito pra você jogar em Não, situações eu onde sei. você não jogaria Ele normalmente. quis resumir que ele vai no banheiro jogando. É isso. O lance é tipo, é o ritual de jogar videogame, tá ligado? De sentar na frente de uma TV, ou sentar no sofá, ou sentar na TV e jogar o videogame, tá ligado? O PC não me proporciona isso porque, tipo, o PC Não, pra mim, assim, o meu PC, eu nunca tive PC gamer, tá ligado? Eu nunca tive PC gamer, então, tipo... Sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa aparecendo assim e me tira dessa experiência, tá ligado? Claro que eu joguei muitos jogos de PC, zerei vários, assim, mas a questão não é essa. A questão não é essa. Mas, enfim, eu gosto mais de console. Ô, Pablo, tu gosta de videogame? Eu gosto, viu? Tá bom, eu vou te apresentar depois. Beleza. E aí, Pedro, console ou PC? Eu vou ser um cara sucinto. Eu já fui console e eu já sou PC. Eita, que decadência, hein? Não, olha, eu vou usar aqui o meu argumento. Eu discordo do que o nosso querido companheiro Pablo disse, pelo fato de que, se você parar pra pensar, analise 2 segundos aqui comigo. O mais cerimonialista de todos é o PC. Porque o PC exige que você pegue e sente de frente pra ele, numa postura ok. Eu acho que essa cerimônia, esse ritual que o Pablo tá querendo dizer, pra mim, Pedro, rola muito mais no PC. Eu tô em casa, eu tô de boa no sofá, ligo meu PS3, tá ligado? Pronto, começo a jogar. Pronto. No PC, exige que você pegue. Eu hoje jogo com, tipo, notebook gamer.
Mas eu boto ele numa mesinha, tá ligado? Pego, a gente como se a fosse um minha pequeno cadeira, santuário, né? Tenho que... exatamente. Eu tenho o meu canto de jogar os jogos de PC, tá ligado? Tipo, tem o cantinho da casa que eu vou lá jogar. Então, tipo assim, eu acho que nesse aspecto ele gera um ritual muito maior do que simplesmente pegar e ligar uma TV. Entendeu? Porque é uma coisa muito informal. Você tá ali na sala, uma mãe, uma avó que chega pra assistir uma TV e fala: sai daí, vai jogar lá no quarto, sei lá. Aí você pega, entendeu? Com o seu PC gamer, ainda mais se ele for de mesa, se ele for, tipo desktop, você está naquele canto que é feito para o PC. Ponto. Ali ele reina, tá ligado? Ali é o canto dele. Então, nesse ponto, pra mim, ele é muito mais ritualístico. Eu quero só ritualístico. adicionar uma coisa. O Switch resolve esse problema. Ah, sai daí, menino. Bota o controle na telinha do Switch, tira, manda todo mundo tomar no cu e continua. O que eu ia falar também são as discrepâncias das experiências que a gente tem, né? Porque, tipo, pra mim, eu tenho o cantinho de jogar videogame, tá ligado? Então, é como a gente cresce, como a gente encara essas situações hoje em dia, né? Mas isso vai muito também de como é a sua casa, eu acho. Exatamente. Porque, por exemplo, os lares aonde... Nossa. Aqui no presídio a gente se reveza. Eu não sei como é que vocês eram em relação a isso na infância, mas pra mim, computador sempre foi um ambiente muito mais de altar do que TV. Tipo, tinha o quarto do computador. Tipo, computador, época assim, anos 2000, começando, capinha no teclado, capinha no tubo, capinha no... Entendeu? Na minha casa era assim, o meu pai, ele era da Xerox, a marca Xerox, lembra? A empresa Xerox. Então, Você é rico? Não. Ele tem um filial em cada esquina. Não, ele Ele tá muito parecido, tu é tipo a Xerox dele. Caralho, velho. Eu posso jogar alguma coisa nele? Resumindo, meu pai, ele mexe desde muito novo, assim, com informática. Magia. Então, nós tivemos, né, tipo, computador muito cedo lá em casa. O meu irmão sabia mexer em DOS, tá ligado? Em DOS e tal, desde muito cedo. Então, tipo, computador em casa sempre foi uma coisa que pegava desde a minha mãe, que jogava Civilization. Nossa, mas minha mãe gamer, muito style, muito foda. A minha não joga. A minha Exatamente. escuta podcast. Inclusive, mãe, te amo. Então, eu via a mãe jogar, sabe, tipo, Civilization, tá ligado? Era massa, pô. Então, assim, pra mim, o computador na minha casa era a TV da casa. Era o que unia a família. Tá ligado? Todo mundo ao redor do computador? Exato. O pessoal Era assistia, literalmente o sabe? santuário. Exatamente. Aquelas famílias hiper brancas assim. Porque, tipo... Vai lá, filhão. Só nos computers. Mas é verdade. Porque quando começou a internet, o meu irmão baixou um programa que era de karaokê no computador. Se reunia a família pra cantar no microfonezinho de haste. Virou a lareira. Nossa, que palhaçada. Família branca, todo mundo com camisa quadriculada e suéter. Cantando Tim Maia. Cantando. A família, a semana inteira. Ô filhão, fiquei esperando. Não, sabe o que é o melhor o da família? É porque, tipo assim, imagina a família branca, todo mundo de suéter e sapato dentro de casa. Não, no carpete, né? No carpete. Pantufas. Suéter em Recife, detalhe, tá ligado? Não, ele morava no Rio, era mais quente. Não, isso foi Recife ainda. Isso foi em Recife. Qual foi o primeiro jogo que vocês, tipo, não, esse jogo eu viciei. Antes desse jogo eu jogava casual, mas depois desse jogo aqui, meio... Grand Chase. Caralho, todos os jogos que eu joguei desde minha infância, eu viciei em todos. Deve ter o que tu deixava de jogar os outros. Não, eu quero jogar só esse. Enter the Matrix. Foi o primeiro jogo que eu joguei de tiro, assim, Aí sim, de velho. ação. Deixa eu Enter the ver. Matrix. Tu também Tem um tinha vídeo, dificuldade de passar da fase, que tinha Niobe e tinha o Ghost. Quando era o Ghost, na fase que tinha que passar por um pedágio, era de boa, porque você só fazia dar tiro na galera. Quando era a Niobe, eu não conseguia passar. Travava o carro em alguma parede invisível, ou era algum bug que eu tinha no meu... Eu não conseguia na passar minha porque versão. era difícil. Eu não conseguia, tipo, passar mesmo. Vamos falando um pouco mais sobre gêneros de jogos, propostas de jogos. Eu queria saber, tipo, qual é o estilo favorito de vocês pra... Playboy Dimension. pra a gente Ninguém jogou aqui. ter noção do que a gente gosta, tá ligado? Tipo, meu estilo favorito, eu creio que, acho que só Falcão conhece, eu gosto de jogos furtivos, tipo, Stealth, eu amo jogos furtivos. Ou que tenha uma mecânica assim, por exemplo, Skyrim. Eu adoro Skyrim porque, tipo... Você joga ele no stealth. Eu jogo ele no Stealth. Eu sou assassino e eu sou ladrão, tá ligado? Acabou. É tudo que eu faço E no tu grava Skyrim. podcast também. E eu gravo E podcast grava também. podcast. E chora no banheiro sad boy às vezes. Às vezes. Sei como é, também faço. O que tu acha, Ron? Hoje em dia, o meu estilo de jogo favorito sempre foi FPS. CS, hoje... Black, Overwatch, PS2. Black. Yeah! Só que hoje em dia eu tô jogando muitos jogos indie. De roguelike, que é tipo, ou então Metroidvania. São jogos que hoje em dia eu tô jogando
Muito. Não é literalmente muito, velho. Eu gosto muito de Tem também. um que se chama Dead Cells, é tipo um dos meus jogos favoritos hoje em dia. Caralho, que Dead ele é Cells, indie. eu queria muito jogar, velho. E eu tenho somente Tá em 150 promoção. horas de jogo. Tipo, em coisa de um mês que eu comprei o jogo, tá ligado? Um mês tem 150 horas? Não, sei, pô. Acho que tem um pouquinho. Deve chegar Tem por um aí. pouquinho mais, eu acho. Se cada É dia muita tem coisa. 24 horas. 2 dias. Mas enfim, tipo, são... Você foi tipo James Franco preso na pedra naquele filme 127 horas, tá ligado? É. Você Você divide passou, de horas caraca, foi de sem jogo. O parar. jogo é a bicho. pedra. Eu joguei na pedra. Inclusive, eu comprei um controle de PS4 pra poder jogar, porque ele é melhor de jogar no controle. E eu joguei, foram, acho que não me engano, 15 horas seguidas de Dead Cells. Eu tive que imobilizar as duas mãos de tendinite, de tanta dor que eu tava sentindo. Eu não conseguia mais dobrar o meu dedão. Eu joguei muito pra caralho mesmo, 3.000. Inclusive recomendo, é muito bom mesmo. Flocão. O tipo de jogo que eu gosto é uma mistura do de Cláudio com o de Rômulo. Vocês não estão vendo, mas ele apontou pras pessoas erradas. Porque eu comecei gostando de Metroidvania. Até hoje eu jogo Castlevania, Symphony of the Night e Metroidvania Super comecei a jogar Metroid. agora, só pra constar, tá vendo? Sempre fez parte do meu DNA. Não existe ligar sem isso. Mas eu também gosto muito de furtivo. A minha introdução foi Metal Gear, velho. É, então realmente... Tipo, Então, no caso, você começou com o Solid Snake, assim. não, eu comecei a jogar pelo 3. No caso, Eu comecei a a jogar minha com o já é Naked bem Snake. diferente. Eu gosto de jogos stealth, sim, acho muito divertido. Inclusive, os jogos que dão pra jogar stealth, um que me marcou muito foi Far Cry 3. Porque Far Cry 3 você pode fazer ele todo stealth, e isso é muito divertido, tá ligado? Não todo, mas tipo, a grande parte. E é um jogo muito massa que ele é de mundo aberto. Então, como ele é de mundo aberto, você pode ter várias formas de fazer. Matar usando Arco e os flecha. animais. Não, eu vou até mais longe. Você atira atraiu os na tigres dela. pra fazer matar os caras. Os Não, caras. isso é... Desculpa, tigre é no 4. No 3 é urso, né? Urso. Equivale a matar na faquinha do CS. É. Dá uma satisfação, velho, quando tu atrai os bichos E, pra poder e matar os caras. o bom é porque, tipo assim, como eu tava falando, eu sempre fui um cara que sempre jogou FPS. Ou seja, eu nunca fui um cara que foi do stealthzão mesmo. Eu gostava daquele jogo com explosão, pouca história, tá ligado? Tipo, Battlefield. Porque Battlefield nunca teve história mesmo. Ele era... tipo, era jogo pra você entrar e debulhar a galera no tiro. Dar balu na galera até umas horas, tá ligado? Eu adorava esse tipo de jogo. Hoje em dia eu jogo muito pouco. Tem gente que fica fazendo rivalidade entre Splinter Cell e Metal Gear. Eu jogo Splinter Cell e Metal Gear, tá ligado? Eu gosto de jogo Metroidvania e Stealth. E se inventarem um jogo que seja os dois, velho... Vai ser muito bom mesmo. Mark of the Ninja é Metroidvania? Não, é Metroidvania não. Então É de não gosto, fase. Pablo, qual é o seu estilo favorito de jogo? Nintendo não é um estilo de jogo, só pra constar. Não, Como assim? tá. É um estilo de vida. Concordo com o Pablo, é um estilo de vida. Mas então, eu não sei, vocês têm opiniões tão fortes assim. A minha é tipo uma mais genérica possível. Eu gosto muito de jogo de aventura e survival horror. Eu acho que são os meus gêneros Não favoritos. consigo não. Eu jogo coisa de terror, vejo coisa de terror. Se eu tô jogando e faz um barulho diferente, Eu mano, eu infarto na hora, velho. adoro, É na hora. Adoro survival horror, adoro joguinho side-scroller também, assim. Acho foda. Acho que sim, ele tipo cumpre a tarefa, assim. Cara, eu não sei. O jogo mais marcante da minha vida foi Super Mario Galaxy. Esse foi o jogo mais marcante da minha vida. É o jogo da minha Eu vida. não consigo ter essa relação assim com o Nintendo. Eu tenho até inveja, tá ligado, de quem tem assim, mas eu não Inclusive, consigo eu ter acho essa isso relação. engraçado. A minha porque relação a com o Nintendo é Nintendo- Metroid, velho. Eu adoro Metroid. A Nintendo foi a única, tirando a Sony que me deu, que eu comprei o PS2, foi a única empresa que me fez comprar videogames. Eu comprei o Game Boy, aí o Game Boy Advance, o Game Boy SP, o Nintendo DS, 3DS, hoje eu tenho um 2DS e um Switch. É a única empresa que eu realmente, quando lanço um console, assim, eu preciso comprar esse console. Os outros, eu passo longe, não vejo nem preço. Mas sabe por que isso? Por quê? Porque tu é rica! Ei, mas o Game Boy SP gerava, viu, meu irmão, na época da gente moleque, pô. Game Boy Meu Paulista. irmão, gerava. Gerava na alta. Ele tinha um flip, meu irmão, era um portátil sexy. Era sexy. Era sexy pra caralho. Era sexy. Era tipo o celular Na de flip. escola, você chegava com aquela porra, meu irmão, era sexy. Era um negócio bonito. Você chegava pro seu amigo assim, eu estou jogando aqui o meu God of War, é mesmo? Pá! Aí desbloqueava assim um jogo em beat, que era o Pokémon, God of War já era em 3D. Era o puxava combo, assim, era o combo. Combo 2000. Game Boy, Game SP, Boy, SP um e- celular V3. Não, V3 não tinha não. Ah, eu tinha. Ele tem iPhone, né, gente? Ele é o único aqui que tem iPhone. Não, pô. E um Razer.
Não, ei, é do meu sobrinho. Eu tô em dúvida de quem é mais branco aqui, Romulo ou Pedro, velho. Tô impressionado. E cantava Tim Maia no karaokê. A semana inteira. De suéter. Boy, criança. Qual é o teu estilo favorito de jogo, Pedro? Survival Horror também. Embora eu não goste dessa nova escola, assim, mais passiva de sobrevivência. De tipo, eu tenho que me esconder aqui no armário, eu não posso deixar ninguém... Eu concordo com o Afonso Solano quando ele fala que, porra, não tem explicação pra tu estar no meio do inferno ali, tu não tentar nem se defender, tá? Pegar uma ferramenta e tentar no desespero. Eu acho que Outlast é massa, mas eu gosto do jogo que consegue combinar o terror, o pânico, a você conseguir também de modo furtivo e, sabe, você tentar... Eu acho que nesse ponto Silent Hill é melhor. Porque Silent Hill, ele consegue unir você tomar realmente a, sabe, tipo, dianteira, você ir lá, investigar, matar os bichos, com também tentar evitá-los. É sempre esse equilíbrio perfeito entre ir pro confronto e fugir dele, tá ligado? Eu tenho só um comentário pra fazer rapidinho pra você ver o meu nível de cagaço com coisas de terror. Resident Evil 4 não é um jogo Um dos de melhores terror. jogos da história da humanidade. Hoje eu joguei, eu já zerei esse jogo, eu acho animal, mas quando eu era menor, sabe aquela primeira fase que você tira o lobo da negócio pronto? Não, eu tirava. E tipo assim, quando você anda pra aquela casa, a primeira casa, dá uma cena que tem um bicho lhe olhando dentro da casa. Mano, eu desligava o videogame ali, eu já trocava de jogo ali, eu não continuava. Eu tinha muito medo daquele jogo. Eu adorava porque eles falavam espanhol. Atrás de ti, imbecil! Era massa. vou matar. Mas agora eu vou falar agora um momento mágico de jogo de terror, meu irmão. Silent Hill, o primeirão de PS1. A primeira vez que tu passa por um corredor que tem uma parede, que a parede parece que respira. Você lembra disso? É quando ele sai da escola? Da escola, no 1, eu acho. Que ela meio que vibra, assim, tipo, a parede. Eu achei aquela porra tão perturbadora, meu. É bizarro Silent Hill 1. Partindo pra o ponto menos pessoal e mais sério do Deixa eu introduzir esse assunto. Porque quem é de PC entende. Isso aqui é um dos pontos que a galera de PC se apoia muito, que é gráfico. Cara, na moral, eu vou falar uma experiência que eu tive aqui. Eu era tão viciado, eu gosto muito de tecnologia, eu era tão viciado em comprar peças de computador que teve uma época que eu vendi minha cama e dormi em colchão inflável pra comprar uma placa de vídeo. Eu literalmente, gráfico pra mim antigamente importava muito. Hoje eu jogo jogo em 8 Tu bits. vendeu tua cama pra quem, bro? Eu não sei, velho. Eu anunciei e o cara quis comprar e eu vendi. A cama de uma criança. Ah, devia ser um pedófilo. Toma Podia aí. ser um pedófilo. Qual é a Eu placa tinha de 10 vídeo que tu anos. quer? 10 não, tinha 12 anos. Minha mãe, ela nunca se importou. Tipo assim, é seu, eu lhe dei, faça o que você quiser agora. Dá uma placa de vídeo. Qual é? Não tem coleção não. Deixa aí. Me dá essa daí. Mas eu fingi aí. Pode deixar. Pode deixar. Qual é a placa de Enfim, vídeo que tu quer? então tipo assim, a gente vai falar agora, obviamente. A partir de uma certa idade, ela podia estar mais ou menos já gasta, né? Curtida, tá ligado? Exatamente. Ele... Essa safra aqui, ó, 96. Nossa, cara. Isso é tão errado. Alô, Polícia Federal, eu não conheço esses senhores, Quanto tá? será que a cama de Rômulo vale hoje em dia, velho? no eBay, Aquela né? não vale nada. Caramba, meu irmão. O cara deve Mas estar eu vendendo no vendi eBay pra, naquela pra época. uma comunidade fechada, né? A foto da criança e... É tipo no Japão, que é a calcinha com a foto da mulher, tá ligado? Da mulher. Caraca, que horrível. Quando eu acordei hoje de manhã, eu não pensei que esse podcast fosse tomar esse tipo de rumo. Esse tópico voltou várias vezes, esse mesmo episódio é impressionante. Inclusive, como já deu pra perceber, a gente vai falar agora de gráficos, uma parte que pra muita gente importa muito e surgiu ultimamente um termo chamado The Graphics, alguma coisa assim. Beat Graphics. É a galera que, tipo, só joga esse jogo. Graphics Beat. Graphics Beat, É a é. galera que esse termo surgiu na época do Crysis. Que foi um jogo que nenhum PC na época que ele foi lançado, em 2007, rodava ele no máximo. Nenhum PC. E hoje tem jogos muito bonitos. E tem gente que só joga jogos, literalmente, pelo gráfico ser bonito ou não. Se você Qual faz foi isso, você a não tua vale primeira nada. experiência que tu teve de tu dizer, meu irmão, esse gráfico aí vale minha cama? Quantas camas você dá? Caramba! Vamos agora, vai ser um padrão agora pra classificar. Quantas camas você dá? Vale minha cama. Esse gráfico vale minha cama, uma camisa, tá ligado? Outra camisa, as melhores são as vagabundas. É sério, a época que... Comigo foi Tu vendeu tua cama também? Resident Evil 5 rodando num PC 3D.
Meu irmão, incrível. Não, Resident Evil 5 na época foi uma revolução. Foi foda. O jogo que me fez vender minha cama. Pode virar realmente uma cama vai ser um medida. novo tipo de classificação agora, a partir de agora. Quantas câmeras você dá pra tal jogo? 0 a 5 câmeras. Já temos 2 frases de careca já. Temos isso é jogos. Isso é Isso é jogos. E quantas câmeras isso vale? Atenção, setor de marketing, nossas camisetas temos as melhores são as vagabundas. Isso é jogos. E por esse gráfico. Otaku, né? E por esse gráfico eu venderia minha cama. Então, o jogo que me fez vender a minha cama foi o Call of Duty Modern Warfare 2. Porque como eu falei, eu sempre gostei de jogos de tiro. Então quando ele lançou, pra mim foi foi o game change de jogos de tiro, porque naquela época eu ainda só jogava Grand Chase. E quando eu voltei pros FPS, mano, você sai de um combate armas pra um Modern Warfare 2... Caraca, combate armas, mano. Tá ligado? É um game change total. Então, eu me lembro que eu peguei todas as minhas economias e montei um computador pra conseguir rodar. E, mano, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, tá ligado? Não, Call of Duty nessa época... Call of Duty BO1, MW4, até o BO1, até o MW3 foram os melhores Call of Duty que já tiveram. BO2 em diante só bosta. Véi, eu queria fazer um comentário sobre gráfico, véi, que é uma coisa que, fora em Skyrim, me incomoda em todo jogo, que é animação automatizada. É, meio chato mesmo. Como é que não te incomoda em Skyrim, meu amigo? Tá maluco? Não me incomoda em Skyrim, véi. Tu tá Mas maluco? Mass Effect Andromeda, véi. Não, a gente tava falando de jogo bom. Obviamente. Mas, mano, velho, é aquelas coisas escrotas da galera mexendo. O ouvinte não vai estar ouvindo, mas tipo, aquela boneca abrindo a boca, tipo. Desincronizada, tá ligado? A mão juntinha, assim como se fosse uma luva. GTA San Andreas, que era... Não, GTA San Andreas era melhor. Então, velho, sobre gráficos, hoje em dia tá sendo menos falado, porque hoje em dia tá sendo mais fácil fazer gráficos bons. Então a gente pode concordar que hoje em dia não tá tão em pauta como tava uns 5 não foi a coisa do Crysis que... Utilizando o trabalho de dezenas de Crysis, animadores pô. aí, ó. Crysis foi um jogo. Falcão Neto, Moreira Linda. O que eu tô dizendo é que as ferramentas estão ficando mais afiadas. Eu tô entendendo o que ele tá querendo falar. Crysis foi um jogo que foi feito pra vender uma engine. E uma cama. A propaganda do... Quantas camisas foram necessárias pra vender pra fazer Crysis? O suficiente, velho. Enfim, o que eu tô dizendo é que hoje em dia essa briga por gráficos não tá mais tão acalorada quanto era há alguns anos atrás. Porque eu entendo o ponto dele, eu só queria acrescentar uma coisa, eu entendo o ponto dele, porque literalmente, na época que o Crysis surgiu, foi literalmente, como eu já falei algumas vezes aqui, um game change. Foi uma mudança, foi um tipo, caramba, agora eles podem fazer isso, o que é que vai vir de melhor? E foi ficando melhor, só que a gente não é que estagnou, mas chegou um ponto que a tecnologia tá tão avançada e os gráficos estão tão bons que gráficos simples é o que estão fazendo o game change hoje. Por exemplo, Hollow Knight, que é um jogo lindo. Um que saiu agora, Celeste, se não me engano. Hotline Miami. Hotline Miami é muito bonito. Então, tipo, hoje você pode ver que as coisas estão meio que voltando. Não é mais aquela coisa de ser bonito. Inclusive, o bonito hoje é o pixel art. Sim. Bonito hoje é pixel Uma coisa art. que eu queria adicionar sobre isso, justamente que era o que eu queria falar, é que eu nunca liguei muito pra gráfico. Eu sou dessa parte que o Falcão falou, de que hoje ninguém liga muito pra isso. E o que me impressiona hoje em dia realmente é a arte do jogo. Por exemplo, o Cuphead. Nossa. Mano, o Cuphead foi feito no estilo dos anos 70, feito 80, à mão. E ficou sensacional, mano. Tem Marco Ninja muito bom. Inside. Alguém conhece Inside? Conheço. Inside, se a gente estiver falando sobre Inside, a gente tem que falar sobre Limbo. Limbo também. Mano, aquele... toda uma arte. Qual é o nome daquele que tu até me Little Falcão? Nightmare. Falcão. Nightmare é massa. Aquele jogo. Abzu é um jogo lindo, cara. Que é um jogo que Abzu. Que é da mesma desenvolvedora do Journey. Maravilhoso. Journey é outro que é lindo também. São jogos. Rayman, velho. Rayman. Em relação a Valiant música. Hearts, você já jogaram esse jogo? Nossa senhora! Lindo, maravilhoso. Só pra fazer aqui um pequeno parênteses, velho. Assim, eu acho que isso que você tá falando, Romulo, é uma coisa muito, pertinente, velho. Porque eu acho que os jogos seguiram pelo mesmo caminho da arte no todo, né? Você vê que a arte, ela passou por um momento em que tava... quando chegou a fotografia... isso mexeu com o mundo artístico, porque você não tinha mais por que buscar aquele realismo extremo. Existia uma ferramenta que poderia compor isso, essa lacuna, mostrar a realidade. Então, quando chega num nível de perfeição tamanha, aonde o retratar não é mais necessário, bora voltar pro quê? Pro abstrato, pro louco.
pro minimalismo. Então eu acho que hoje tá nesse mesmo movimento. Ficou tão fidedigno que bora fazer agora uma outra pegada. Bora agora, né? Tipo, Eu queria só bater palma pra ele, porque ele fez um comentário aqui, não só um comentário bonito, mas como um comentário que, sinceramente, foi um comentário embasado, o menino é estudado. Tinha que ter pelo menos uma pessoa Uma cultural pessoa aqui, pra salvar né? esse Isso é podcast. discursos. isso é efeito de uma família unida que se juntava perto do Pra computador. cantar karaokê, Família. vendia a cama. Uma família branca. Isso é culturas. Olha, sobre o que o Pedro falou, eu acredito que não só teve influências pela parte desse movimento e tal, mas também pelo crescimento dos jogos indie, velho. Porque, tipo, os desenvolvedores indies, ele não tem o mesmo de uma empresa, tá ligado? Então ele tem que fazer algo mais simples. E com a chegada da Steam, a galera dos indies teve uma visão muito maior, tá ligado? E depois, e não é nem a questão do Steam. Eu digo ainda mais, o Steam Greenlight, que é uma plataforma da Steam, que Exatamente. aprova jogos, a comunidade aprova jogos indies pra poder ser vendido dentro da Steam. Exatamente. Porque antigamente pra você pegar um jogo indie, era Humble Bundle, era Kickstarter. Hoje em dia você pode fazer por esses, só que facilita, por exemplo, hoje no Brasil a Steam aceita o real. Então fica muito mais fácil pra uma pessoa que só pode, por exemplo, comprar por boleto, comprar jogos na Steam, mesmo que seja um jogo indie, do que ter que ir pra fora, achar um jeito de fazer um boleto pelo Kickstarter, que acho que já tem pro Brasil, mas enfim, vocês estão me entendendo, pra você poder comprar aquele jogo, acessar aquele jogo, entendeu? Vocês estão falando sobre Steam, Humble Bumble, eu sou do videogame, isso é de comer, é? O cara parou pra falar isso, né? Pera aí. Não, mas sim, como eu tava falando, a questão do indie, ele realmente revolucionou essa questão do jogo, tá ligado? Porque a gente tá, do gráfico. Porque a gente estava refém sempre dessas empresas, e agora não, agora tipo, basicamente se você souber fazer o jogo, Todo mundo faz tem bota seu na Steam. espaço, né? Inclusive, espaço. eu tô recebendo um ponto da produção aqui, ela tá dizendo pra gente passar pro próximo tópico, Vamos que passar fica pro- muito legal também, que a gente vai falar de História. dos jogos. História Os de- jogos indies, eles falam muito, eles têm muita carga de história. Inclusive, eu acredito que foi depois dessa época que começou a lançar storytelling, né, velho? Jogo storytelling assim, tipo Life is Strange, etc. Tipo assim, Life is Strange. Life is Strange. Vai tomar no cu, que é o melhor jogo da história da humanidade. Vai tomar no cu quem não gosta de Life is Strange, é que eu não completei. O que vocês acham sobre histórias em videojogos? Só pra gostar, não só em storytelling, jogos que também não são tão focados só na história. Eu queria citar um ponto que pode ser neutro. Alguém pode considerar negativo ou positivo. Eu jogo tanto jogos sem história quanto com histórias maravilhosas. Um dos jogos que mais me surpreendeu ultimamente em relação à história, que eu penso assim, tipo, é o jogo da minha vida, literalmente posso dizer, pode me julgar, mas é um jogo de console e é o The Last of Us. Ele obviamente tem uma história que é clichê, que você Últimos quando chega na americanos. metade, você já entende o que vai acontecer. Sim, ele tem alguns plot twists, é um jogo muito bom, o Falcão tá melhorando muito feio. Porque eu sei que tem jogos com histórias boas também, mas eu tô dizendo tipo assim, Calma, não tô dizendo que tá ruim, não. Eu vou fazer um comentário depois sobre isso. tá, é porque tipo assim, eu jogo jogos hoje em dia, por exemplo, um jogo que é um jogo muito popular que é de PC, que é o LoL, beleza? Ele tem o seu lore por trás, mas ele é focado na gameplay. E se você... Não, deixa eu só terminar aqui. Se você realmente for analisar... Eu não querendo puxar saco. Mas se você for analisar realmente a história do LoL, os personagens, eles se ligam entre eles, entendeu? Ele tem toda uma história por trás. No LoL, até se você for analisar, tem todo um universo ali Universo criado, por porque trás. tem as cidades, As tem os locais. Noxus e No outros Overwatch caralho. tá assim também. Overwatch é um jogo que foi lançado só multiplayer, mas toda a história dele é contada por fora. E ninguém fala mal disso, porque a história é boa. E é tipo, a história, se você quiser, você procura, tá ligado? Se não quiser, só joga. Só essa joga merda. que você vai se divertir. Ponto. É o que eu quero falar sobre história, não só sobre videogame, mas em relação à história em geral. Se você quiser contar uma história, ela não precisa ser original, ela não precisa ser profunda. Se ela for bem contada, já é básico. O Last of Us é isso, ele é um jogo que a jogabilidade dele é simples, a história dele é simples, os personagens dele são simples, mas eles são tão bem construídos nessa simplicidade que chega a ser muito mais profundo do que muito jogo profundo, tá Por ligado? exemplo, Menos é mais, né, velho? Exatamente. História. Menos é mais. A gente pode pegar jogos com histórias altamente simples, com histórias de 2 linhas que são sensacionais, que a gente tava falando sobre Limbo, sobre Insiders. É um jogo, é um menino fazendo Eu tal acho coisa. que é mais uma história que te faz pensar também. Eu só queria completar uma coisa, porque, tipo assim, ele fala em relação a simples, e Malta também falou sobre a questão do menos é mais. Eu não digo que a história, que você possa procurar a história depois, mas eu sou um cara que, por exemplo, eu tô jogando aquele jogo ali, eu queria poder entender a história do jogo inteiro sem ter que procurar mais, sentar e ler por fora. Eu gosto muito de Halo,
Mas se você jogar todos os Halos prestando atenção do começo ao fim, você não pega a história toda. Você tem livros pra ler. Eu acho isso da hora, porque ele aumenta o lore do jogo. Só que, tipo assim, pra uma pessoa que ela não é um hardcore gamer, digamos assim, que realmente curte sentar e jogar, você fica tipo, mano, eu não quero ler, eu só quero sentar, jogar minhas 3 horas ali, entendi o jogo e ponto, sabe? Eu acho que jogos, eles são tipo Matrix. Matrix tem aquela capa filosófica e tem a porradaria. Você pode encontrar ambos dentro do mundo dos jogos. Você pode encontrar quem só queira porradaria e cena de ação no prédio, estilhaçar a porra toda, ou você pode ter galera que vai querer encontrar a história na cabeça e tal. E eu só queria fazer, só pra gente não fugir muito em cima de The Last of Us, velho, eu acho que pra mim, The Last of Us é um símbolo de revolução de storytelling nos jogos, ponto. Por quê? Você tem um exemplo de que quem aqui jogou muito anos 2000 lembra da época dos jogos baseados em filmes. Sim, nossa. Tipo, nossa, era tudo um desastre. Embora eu sendo muito fã de filmes, eu gostava. Embora tenha as suas merdas e tal. Você teve essa fase de jogos que se baseavam em filmes, aonde tinham até jogos que eram melhores do que os filmes. Tipo Wolverine, você chega a jogar o Imortal, o jogo é muito bom. Aí você vê, o mundo dá um giro para que um jogo venha influenciar um filme. Você vê, porra, Logan é The Last of Us, cara. Então daí você vê o impacto, velho, visual. A cena do carro do Logan, ela foi tirada do The Last of Us. A cena que Joel e Ellie estão indo pra uma cidade que sofre... Spoiler. Bicho, pega as fotos de né, tipo, divulgação de Logan em preto e branco, que tu fala se não é o Joel. Se não é o Joel. Meu irmão. É o cara que não queria ter uma filha, teve que levar aquela carga, que é literalmente, você pode ver que são muito parecidas as histórias. Ele tinha que levar aquela carga pra um local, e acabou que ele se apegou e não deixou a menina partir, digamos assim. Verdade. Tipo, eu só queria falar que, tipo, depois da literatura, pelo menos pra mim, os jogos são a forma de contar a história mais imersiva de que existe, assim, uma forma de entretenimento. Porque você não tá assistindo, você também tá controlando. Você está vivendo a história. Você está vivendo por aquilo. Isso, Você tá interagindo. Então por isso que, tipo, jogos como The Wolf Among Us ou esse The Walking Dead da Telltale... The Wolf exige um certo conhecimento prévio, né? Não, beleza. Jogos Life da is Telltale, vamos dizer assim, jogos da Life is Telltale. Strange. Cara, esse jogo, ele é curto, relativamente curto, ele assim. É bem curtinho. Mas a história é simples, são tramas de adolescentes, assim, tá ligado? E você provavelmente poderia viver. Ou seja, você queria malhação o jogo, é isso? Não, caralho, não mesmo. Controlar o cabeção dela. No Gigabyte. Não. Malhação The Game. Gente. Não, são problemas reais fodas, assim. E é foda que o jogo é simples. São problemas reais. E é foda que, tipo... Eu não tô conseguindo voltar no tempo pra salvar minha amiga. Tá? É massa, porque você zera o jogo, malhação assim, você começa no Gigabyte, você zera, e quando você zera, você tem a chance de você virar um ator da Globo grande, assim, famoso. Olha, Isso aí foi com você, foi assim que chegasse lá. Por isso que foi assim que... Peraí. Foi assim que ficou bonito? Já chamaram, Olha. Te chamaram pra fazer malhação, só curiosidade. Oi? Te chamaram pra fazer malhação já? Assim, nunca houve um convite, tá ligado, assim. Olha, Rede Globo, fica a dica. Você aceitaria? Caraca, mas pensem, Life is Strange com skin de malhação. Qual malhação? Cabeção ia ser a Maxwell. Não, Marjorie este ano ia ser a Maxwell. A trilha sonora, porra, vagabanda, tá ligado? Então, vagabanda, até a banda indie, tá ligado? Tudo a ver. Jogabilidade. Eu quero só deixar duas coisas pra vocês discutirem aqui, não vou falar nada sobre isso. Eu quero que vocês digam a diferença entre dificuldade e jogabilidade ruim, e se controles difíceis podem estragar um jogo. Resident Evil 6 tem a pior jogabilidade da história da humanidade, controles difíceis. O quê? Não, o 6. O 6? Claro que não, cara. A jogabilidade do 6 é ótima. Tu tá maluco? Tu jogou... Não. Veja, você jogou quando essa porra? Que eles consertaram essa merda. Eu joguei recentemente. Vai tomar no cu você então. Porque eu comprei na estreia essa porra. E a porra do boneco ficava na frente da tela e não via nada. Ele ficava assim, ó. Ele ficava na frente da porra da tela. Eu, inclusive, lembro disso porque foi um pedido dos fãs da série, da franquia, na época que eles lançaram, pra eles afastarem a câmera do personagem, porque eles realmente não conseguiam jogar. Ele fica na porra da tela o tempo todo, você que sai daí, eu quero ver o que tá acontecendo, desgraça. Eu falo de hoje em dia. Hoje em dia eu joguei, a jogabilidade tá ótima, mas a gente consegue fazer coisas. Mas eles já consertaram.
Então, nada. Eu vou reclamar que eu comprei original essa porra aqui, Brasil. Comprei original, 200 conto na estreia na loja americana. Mas e aí, estraga ou não jogar Estraga pra caralho. Eu queria eu comentar odeio. só uma coisa sobre dificuldade de jogar. Eu não quero escutar aqui a discussão entre mouse versus controle. Porque a gente sabe que existem as diferenças, principalmente de jogos de FPS. Eu tô falando aqui literalmente de... Se é mais difícil você jogar... se literalmente um jogo que tem controles difíceis podem tirar seu querer jogar daquilo, como por exemplo jogos de luta, porque jogos de luta você tem que aprender os comandos, algumas coisas assim, os combos são geralmente longos, e isso é um dos fatores que não me faz querer jogar jogos de luta. Uma coisa engraçada, o Guitar Hero 3 pra Nintendo Wii, eu tive Nintendo Wii, eu não tive aqui. Obviamente, jogo de luta. Guitar Hero 3, é um jogo de luta. Masters of Rock. É Masters of Rock. E tem isso aí. batalhas. E eu não tinha Guitar Hero, entendeu? Então eu jogava no controle. E diferentemente da galera que jogava no console do PlayStation 2, no controle, porque no controle do PlayStation 2 você consegue apertar todos os botões ao mesmo tempo. Sim. Tipo, todos os 5, né? No Nintendo Wii não dava. Não dava pra apertar. Aí você tem que se virar. Tipo, você só dá pra jogar no Nintendo Wii no controlezinho até o nível hard. Hard não, até o medium. Aliás, hard, o expert você não consegue. Joguei muito Guitar Hero Aerosmith pra Wii. Se você me der hoje uma guitarra e o emote, eu jogo no emote. Eu jogo no emote, exato. Eu não preciso aprender a guitarra. Então, tipo, eu lembro até como é que você dava aquele negócio. É porque eu não sou músico. É o... Aquele negócio que você dá o era no Z, É o era atrás. bandzinho. Lembra que era atrás? É o bandzinho, não, mas o lance era que atrapalhou a jogabilidade pra mim, porque, tipo, eu sentia que eu tava, tipo, a dificuldade. Eu queria praticar mais, então eu queria ficar expert, só que eu não conseguiria jogar no expert porque eu não conseguia apertar Falhas todos os no botões. hardware. Que hardware? O hardware tava lá, vários jogos funcionaram no hardware. Falha da desenvolvedora não portar o jogo direito pro hardware. Exato, porque tinha o Nunchuk, porque eu não tava usando Respeita. o Nunchuk. O Nunchuk não era nenhuma opção pra jogar no Guitar Hero, tá ligado? Eu não sei como é que eles iam fazer é literalmente exatamente. uma falha de portabilidade. Vocês já jogaram um jogo de bateria da tipo Rolling Stone, drummer alguma coisa pra Wii? Era horrível, tinha um delay, você ia bater nos pratos, tá ligado? Ele demorava pra poder bater, era horrível. Vai na cozinha, tá ligado? Pá! Agora, Funcionou aí, mãe. uma coisa que tu fala de dificuldade que pode estragar a jogabilidade do jogo, tipo... Não, eu tô falando que se controles ruins estragam Eu acho que câmera ruim estraga jogo. câmera ruim. Câmera ruim estraga jogo, Sim, com também. certeza. Eu odeio câmera automática, velho. Eu sinceramente odeio, tipo, eu tô movendo lá pra frente, aí de repente a câmera vira pro lado. Ô caralho, eu tava olhando pra frente. Então, sobre Para isso. com God of War tinha isso, Então, tinha esse tem problema. mais. God of War, ele é todo com, Ah, sim, com a câmera sim, fixa. sim, Ele sim. tá reclamando de jogos que mudam a câmera. Mudam a câmera, assim, tipo... Do nada. Do nada. E, tipo, não deixa eu botar de volta onde tava. Eu tenho preferência de... Pegadinha do malandro. Prince of Persia tinha isso, mas você podia, tipo... Você podia colocar, tipo... A câmera em terceira pessoa, você apertava um botão, não lembro qual, ele fazia, tipo... E lá pra cima. Ele fazia que o cara tá vendo, né? Eu acabei de explicar depois. Ela literalmente fazia... E lá pra cima. Entendi. Você tá falando sobre jogos de Guitar Hero, música, etc. Que vai já direto pro próximo tópico, que é Soundtrack. Soundtrack. FIFA, é isso. Melhores playlists, sendo bem sincero mesmo, pra você conhecer artista que você não conhece, bota no... Jogue um FIFA, ele sempre tem playlists muito boas, mas queria me defender aqui, Need for Speed Most Wanted tem as melhores músicas desse mundo. Caralho, velho. Isso Não, aí. acho que não é tanto assim não, mas é bom. Porra. Brum, bum, bum. Porra. Riders on the Storm. No caso, sobre soundtrack, a importância da trilha sonora num jogo. Famosa OTS, né, velho? OST, não? OST. OTS. Mas, no Original caso, Track Sound. Sem citar exemplos óbvios como Guitar Hero, eu queria falar, tipo, sobre Undertale. Que, Porra. tipo, Nossa. tem uma trilha original feita só pro jogo e também um jogo chamado Electronic Super Joy, que Eu já ouvi falar. é sensacional. É tipo, a trilha também é feita só pro jogo e o jogo acompanha a trilha sonora. Tipo, tu tá pulando lá e a trilha ele é sonora sincronizado. Ele é sincronizado com a Nossa, trilha da sonora, hora, tá da ligado? hora, da hora. Então, Rayman tipo, eu fazia queria muito contestar- isso. Rayman. citar exemplos- Só que Rayman não tinha uma soundtrack original, né? Exemplos de tipo jogos que a trilha sonora é vital. É dois jogos que... Ou uma série de jogos, duas séries, em que a trilha sonora é realmente um diferencial na minha vida. Eu gostei muito da trilha sonora de Rayman. A trilha sonora de Rayman, eu paro às vezes pra ouvir a trilha sonora de Rayman. E a outra que eu faço isso é pra Mega Man X. As trilhas de Mega Man X, a gente pode ouvir no ônibus, tá ligado? São músicas boas que a gente pode tirar do jogo. Sabe onde acontece comigo? Também são dois jogos.
The Last of Us, porque eu acho que a música feita pro jogo, ela ambienta muito. Isso também é importante da soundtrack, ambientar você no jogo. É muito importante. E outra, eu sou muito fanboy de Sonic. Muito. Então outra é Sonic, meu irmão. A trilha sonora do The Last of Us serve pra Sonic. Começa a tocar a música do Green Hill, ou agora do Sonic Mania, do Studiopolis. Nossa, já começa a pirar, pular dentro de casa, tá ligado? Qual é a música de jogos de cada um aqui, das suas vidas aqui? Porra, da Eu minha sei vida, dizer velho. até música de jogos na minha vida. Isso são músicas. Não, isso é músicas. Mega Man X5, a fase da floresta, que vai tocar agora. Não vai não. Eu não tenho direito sobre essa música, não vou colocar. A música que me marcou realmente foi a música de batalha de Shadow of the Colossus. Aquela... Acho que a música de jogos, que, porra, é uma pergunta muito capciosa, velho. Acho que eu vou falar alguma aqui que provavelmente vou me arrepender no futuro, mas E foda-se. quando sair o podcast, você fala, não. Tinha uma melhor. Talvez. Não, sei lá, cara. Eu acho que a musiquinha do... Acho que, pronto, a música que me proporcionou mais felicidade, eu sendo fanboy novamente, a trilha sonora de Mario Galaxy, por mim, porque foi premiada também, foi... É bonita. É incrível, a orquestra é boa pra caralho. Eu tenho outras também, mas é que eu não consigo pensar em um Garden, agora, sei a lá. música do Garden. É, velho, exatamente. E a abertura também de Mega Man X. No meu, acho que são dois casos, rapidinho. Vou falar rapidinho. The Last of Us. Até busquei aqui, ó. Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla, é. Meu irmão, esse cara é tem um gênio. Meu irmão, foda. O que eu acho legal do The Last of Us é que ele não simplesmente fez a música, mas ele ambientou a música no jogo. Então, no começo, você consegue... Porque ele tem toda aquela coisa de opressão e tal dentro do jogo. Oprimir, então, o The Last of Us, ele tem muito aquele ambiente de opressão. Então, quando você escuta a música, a trilha sonora do The Last of Us no fone de ouvido, você consegue escutar barulho de corrente batendo. E isso passa a ideia pra você de você tá acorrentado àquele lugar, porque você não pode sair dentro da área de quarentena, Ele te ambienta. E isso numa música é muito bom mesmo. E outra também, assim, que eu acho que pra época foi muito importante, embora não seja da minha época especificamente, assim, mas eu gosto de jogar, enfim, Doom, velho. Porra. Meu irmão, eu já malhei com música de Doom, velho, correndo. Peraí. Ou você é gamer ou você malha. Uma menção rosa que porque eu tava editando o episódio de Segredos Malditos, aí eu baixei essa trilha pra usar no episódio. Olha, fica a dica, quem fez essa trilha aí, ó. Eu baixei pra me inspirar e fazer uma inspirado, eu não sei não. Não é de Doom não. Little Nightmare. Um jogo muito bonitinho. Caralho, eu quero muito comprar esse jogo. A trilha é muito foda. Eu quero muito comprar esse jogo. Que eu não usei. Menção rosa para... Qual é o Final Fantasy que tem o Tidus? É o 9 ou é o 10? Aquele cara loiro que tem aquele jogo da bola. 10. É o 10, né? Porra, era massa. Porra, não, é um cara loiro? Tidus, É o 10? porra, Agora fiquei na Tidus. dúvida. Era o Tidus. É o 10. É o 10, né? Eu Que tinha uma joguei música nenhum Final linda Fantasy. também no começo. É minha vez de falar uma dimensão rosa. Ah, toda Cara, vez também. isso é meio difícil pra mim, porque, tipo, eu gosto de muitas músicas de muitos jogos. Mas porque, tipo, obviamente que isso muda de tempo em tempo, a não ser que alguma coisa tenha realmente lhe marcado. Mas hoje o que me marca muito é a questão da trilha sonora do Sonic Mania. E especificamente falando, Studiopolis. Eu gosto muito daquela música. E acho que uma segunda música, assim, que eu poderia dizer sem medo de errar, é a trilha sonora principal do Skyrim. Puta merda, A Dragonborn. Exatamente, velho. Eita, aquele eu Justice, acho- o que é isso? Eu acho muito bom. Eu acho realmente muito bom, porque eu me lembro de literalmente usar essa música num vídeo de colégio pra ambientar Caralho. o cenário, e é muito bom. Vamos falar um pouco sobre indie versus industrial, que a gente já tava falando um pouco no começo do Já deu uns podcast. palpites, na Já verdade. deu uns palpites, né? Vamos falar mais a fundo disso. O que eu queria acrescentar é algumas coisas que eu já falei, mas é que, tipo, o indie, pra mim, leva melhor. Porque ele sempre tá trazendo algo novo ao mercado. Tá Isso- ligado? Algo revolucionando. É tipo, mano, tá todo mundo fazendo a mesma formulazinha, porque sabe que dá certo e tal. Aí vem o indie, foda-se. Eu vou fazer isso aqui. A e franquia, vai gostar. franquia que eu vejo que não revoluciona, por mais que a galera diga, ela trouxe coisas novas, é a franquia de Battlefield e Call of Duty.
são jogos que, se você pegar eu sei que é um jogo de FPS. Jogo de FPS geralmente é tiro. Eu sei que é isso. Geralmente. Né? Fosse pra ser um shooter? Não, porque a gente tem o Outlast, que é em primeira pessoa. Ele é um FP só, então. First person. Ele só, mas não é esse. Enfim. E tipo assim, eu acho que jogos de AAA, eles têm muito aquela coisa de, por exemplo, Assassin's Creed. Eles tentaram... O que é AAA? Jogos de desenvolvedora grande. Sim. EA, Ubisoft. São jogos AAA. Porque são tipo... Ubisoft não tem A, não, sabia, né? Meu Deus. Não, AAA é porque, tipo, são jogos super produções. Tem um marketing enorme, tá ligado? É como se fosse um hotel 5 estrelas, tá ligado? Que tem propaganda no UFC, pronto. Eu só quero adicionar uma coisa aqui, que eu achava que AAA era Triple Away, tá ligado? Eu achava que era tipo jogos pra você viajar longe. É burrinho, né? Então... Enfim, voltando pro meu raciocínio. Em relação a jogos AAA, uma das empresas que realmente me surpreendeu esses últimos tempos foi a Ubisoft, por incrível que pareça, porque ela refez o Assassin's Creed pro Assassin's Creed Origin, continua sendo Assassin's Creed, tem toda a base do Assassin's Creed, só que eles agora, realmente eles mudaram. Quando eu joguei o jogo, eu olhei pro jogo e falei, tipo, quando eu ainda não tinha jogado, porra, é Assassin's Creed de novo, eu não vou comprar isso. Quando eu joguei na casa de um amigo meu, eu falei, porra, tem todo um sistema agora de upgrades, de level, que é muito diferente dos antigos, sabe? E isso é uma coisa que eu gosto nos jogos indies, que é uma coisa que realmente me faz querer comprar jogos indies e olhar jogos indies, é a proposta ousada que eles têm. Mas o cara não tem uma agenda pra cumprir, tipo... Exatamente. Eu tenho um público já cativo, eu entendo esse ponto. Só que, por exemplo... Hoje eu realmente jogo jogos muito mais indies, como por exemplo, volto a falar aqui do Dead Cells, que é um roguelike, é um Metroidvania, só que ele é um Metroidvania que, tipo, por exemplo, Hollow Knight. Ele é no mesmo estilo Hollow Knight. Só que o Hollow Knight, quando você passa, você zerou, você tem sim um fator de replay do jogo. Só que não como Dead Cells, porque beleza, o Dead Cells ainda não foi lançado, está em desenvolvimento, mas a ideia do Dead Cells é, quanto mais você morre, mais upgrade você pode fazer, porque você vai indo mais longe, você vai aprendendo, são diversas armas, então cada arma tem um jeito diferente de se jogar, e, por exemplo, fui muito longe, derrotei o chefe, cheguei na área de fazer upgrades, faço upgrade, morro, e no próximo nível, na próxima fase, os inimigos eles são mais fortes, então você sente a necessidade de fazer upgrade nos seus itens. Eu gosto desse estilo de jogo, porque você sente que você está fazendo progresso, sabe? Inclusive, o Dead Cells agora, ele... tá meio estagnado, porque não chegou nenhuma atualização, e chegou num ponto do jogo que eu tenho tudo desbloqueado já, tenho tudo no upgrade máximo, e eu literalmente sempre consigo, numa run, tipo, 40 minutos de jogo, eu zero o jogo. Porque são três chefes até agora, vai sair agora um update com o quarto chefe e tal, mas, tipo, até agora eu já tenho tudo, tá ligado? Então, tipo, eu acho que o legal do jogo indie é literalmente isso, também dele poder trazer temáticas novas, como por exemplo Life is Strange. Já tiveram jogos que tiveram viagens no tempo, sim, mas não tão bem aplicadas, na minha opinião, como Life is Strange. O Prince of Persia chora agora, tá ligado? Não, e chora pra chorar mesmo, que é melhor. Irmão, você já zerou essa porra? Não, eu gosto, mas Life is Strange é melhor que... Eu caguei em tijolo com aquele jogo, é muito bom. Mano, eu só queria adicionar um comentário sobre o que Pedro falou de jogos indies não terem agenda, e tipo, alguns têm uma agenda assim, tipo, às vezes eles estão desenvolvendo pra, sei lá, pra Xbox Live ou pra alguma coisa, por exemplo, como foi o Super Meat Boy, foi o Fez, e eles têm toda uma agenda, eles têm alguns prazos, tá ligado? E eles ficam nervosos, eles sofrem toda a pressão, o desenvolvedor grande sofre, se pá mais. Inclusive, porque eles são sozinhos, né? Tem uma entrevista com o desenvolvedor Super Meat Boy, que a mulher dele fala que ele, se eu não me engano, a mulher dele que fala, que ela fala que ela tava muito preocupada com ele, porque ele falou que, tipo assim, eu tô desenvolvendo esse jogo, se esse jogo não der certo, eu vou me matar, porque é minha vida, eu tô trabalhando a minha vida pra esse jogo, ele tem que dar certo. Coisas que uma desenvolvedora grande provavelmente não passa, entendeu? Sobre jogo indie contra jogo industrial, eu tenho que falar uma confissão aqui, que eu não sei se eu já joguei algum jogo indie. Provavelmente sim. Já jogou Limbo? Já. É jogo indie. Então, mas eu não diferencio entre jogo indie e jogo industrial, tá ligado? Pra mim é jogo. Porque hoje em dia também chega aquela galera hipster chata, sabe? Velho. Aí indie virou aquele negócio, jogo indie, eu sou bicho, pra mim é jogo, ponto. Eu não importo se ele é indie ou não. Você tá bom. Trine é indie? Trine é indie. É indie? Como é que a gente sabe se um jogo é indie ou não? Se ele for desenvolvido independente. Se tiver um cocado. A gente... Eu não é nem independente. Se ele não tiver auxílio de uma empresa patrocinadora do jogo.
Eu acho que jogo indie a partir daí, porque o jogo... É difícil saber, então, né? Você tem que procurar sobre a... Vai na Steam, tem a tag indie lá, é indie, acabou. Não, o que eu digo assim é o seguinte, jogo indie surgiu na época do Humble Bundle, do Kickstarter, do crowdfunding. O que era o crowdfunding? Era você dar sua proposta e as pessoas, se elas gostassem, elas lhe davam por exemplo, $10, $5, e quanto mais pessoas iam dando, se o cara conseguisse, por exemplo, o cara falava assim, eu preciso de $5.000 pra fazer esse jogo pra celular. Se a pessoa conseguisse chegar nesses $5.000, ele conseguia lançar o jogo. O jogo do Jason novo, Friday the 13th, ele é indie, não é? Não sei, velho. Eu realmente não sei. Tá ligado? É isso que eu tô dizendo, tá ligado? Pra mim, eu não diferencio isso. Pra mim, é jogo. O que dizer de Jason é porque Jason é um personagem icônico. A gente já sabe. Então a gente não espera que venha de um jogo... Mas ele teve financiamento coletivo. Sim, inclusive o Sonic Mania também. Mas não é. Aí o Sonic Mania é de uma desenvolvedora indie, mas ele não é... Ele é patrocinado pela Sega. Então ele não é indie. Ele não é indie. Mas ele é feito por indie, não, né? Life is Strange é indie? É indie. Tá ligado, velho? Depois veio a 2K pra patrocinar a 2K. Eu prefiro não classificar. Posso só então, pontuar rápido? Eu tenho medo que a indústria indie de games vire a indústria musical indie. Que passe a indie ter cara de indie. Ah, sim, tem o indie é um indie estilo, tem né? uma estética indie. Indie é o estilo. Eu acho que isso pode ser a derrocada. Isso pode ser a saturação da indústria indie, tá ligado? Não é o próximo passo, né? É um passo que eu quero também que não aconteça. É um passo que já tá acontecendo. Porque, tipo assim, quando desenvolvedoras grandes, elas começam, por exemplo, que eu tenho mais recente visto isso, foi a SEGA. Ela pegou uma desenvolvedora indie pra produzir um jogo AAA deles, que é Sonic. Sonic é um jogo AAA, querendo ou não, sabe? Então, tipo, eles pegaram aquela desenvolvedora porque eles falaram assim, a gente tem esse jogo, eu quero que vocês façam. Vocês têm uma característica de empresa indie. Vocês vão conseguir desenvolver, mesmo em cima de um jogo AAA, vocês vão conseguir desenvolver um jogo indie. Inclusive, lançaram o Sonic Mania, uns meses depois lançaram outro Sonic que era 3D, que a SEGA lançou. Sonic foi foi horrível. bom por 2 meses, tá ligado? E foi horrível. Foi coisa de 2 meses de diferença. E o Sonic Mania tem o preço do jogo indie, que é R$25, e o outro, ele tem, ele custa R$80. É bom esse jogo? O Mania? Sonic Mania? Porra, ele é tipo o Sonic the Roadhog, é tipo dos antigões, tá ligado? Mas é que eu não gosto tanto de Sonic. Sai daqui. Ok. Não, é porque eu tenho um negócio que, que funciona pra mim quando eu tô jogando Mario, que eu tenho que pegar tudo. Tudo. Eu não consigo deixar pra trás. Então eu não consigo jogar Sonic, porque eu digo, passou! O negócio ali! Eu perdi! Eu fico agoniado. Então Sonic não dá pra mim, gente. Joguei jogos, jogo Sonic de corrida, tem uma mensagem pra de vida, Sonic. velho. Passou, você não pegou, tá ligado? Passou, não pegou. Passou, não bola que pegou. Porque eles Segue viram o a bola. baile. Então, baseado nesses pontos, o que faz um jogo bom pra vocês? Pra mim, o que faz um jogo bom é a proposta, velho. Porque, por exemplo, se um jogo, a proposta era focar na história, como é Life is Strange, eu não vou jogar ele, por gráfico ou controle, mecânica, etc. Se o jogo, a proposta era, sei lá... Gráfico? Se bem que eu não ligo muito pra gráfico, mas, se a proposta é, sei lá, luta ou então jogabilidade, eu não vou ligar tanto pro gráfico, etc. Eu acho que a proposta do jogo pesa muito. O que o jogo quer passar pesa muito na hora da gente dizer o que é um jogo bom. Tô contigo. Na minha opinião fecal, um jogo pra ele ser bom, ele não tem que ter pretensão de ser maior do que ele é. Ele tem que definir os limites dele e ele tem que se sentir seguro nesses limites que ele impôs. Falcão contra DLC. Viu? E nesse tópico eu queria citar com vocês características de jogos que não pareciam que fossem divertidas até que aparecessem nos jogos. Tipo, como exemplos? Stealth. Qual? Antes de surgir jogos Stealth, ninguém saberia que ele ia ser divertido. Tipo, um jogo onde você foge dos inimigos no lugar de lutar deles, isso não vai dar certo. Cara, você que é nintendista vai conhecer melhor. O WarioWare. Nossa, imagina uma galera pra vender. Imagina um marketing pra vender isso. Exatamente. Porque o WarioWare são, é um conjunto de mini-jogos de coisa de 5 segundos que você tem que fazer muito rápido. E são coisas toscas, botar o dedo no nariz, arrancar o pelinho, na tela dar a banana pro gorila. Só que são bem rápidos, assim, os minigames. Você tem que ser rápido pra jogar. São minigames que duram 5 segundos estourando, tá ligado? Não, mas peraí, imagina um marketing pra vender papelão. Tu me respeita, me respeita. Eu vou sair no tapa aqui nesse podcast. Eu quero esse papelão, viu? O cara vendeu a cama. Mendigo dorme aonde? Na rua, quando você vê. Papelão. Pode reparar. Você tá me comparando a um mendigo? Sou mesmo. Vai, Falcão. Jogos Stealth aconteceu esse fenômeno com eles, porque ele colocou o limite. É um jogo em que a gente tem que privar, eu tenho que me esconder dos inimigos, eu tenho que ser furtivo. E ele foi confiante nisso.
Ele bateu o pé e... Ele apostou nisso. Exatamente. Então, o que faz um jogo bom, na minha opinião, não é necessariamente... o que faz um jogo bom, na minha opinião, é isso. Pra ele ser consistente. Exatamente. Ele quer Outro exemplo disso foi o GTA. Antes de surgir GTA, ou jogos parecidos com GTA, ninguém pensava que, tipo, vou pegar um jogo onde é possível sair pela cidade matando a galera. É um jogo que funciona nos próprios pés, tá ligado? Inclusive com história. Ele tem que ser confiante e saber... Série Batman, então. Série Batman. Série Batman... Arkham. A série Arkham, desculpa. Ela usou um monte de coisa que já existia, como o fato do mundo aberto, jogos de heróis que tinham rodos aí, muitos exemplos ruins, inclusive, do qual ele soube tirar os erros e acertos. De heróis de jogos, né? Sim. E, além do mais, o sistema de combos do Batman virou padrão hoje. Exatamente, tá ligado? Todos os jogos da Warner Foi um usam- jogo que antigamente não tinha. Era um sistema que era raro de ter, que era uma luta em contra-ataque, tá ligado? Tinha em Assassin's Creed, mas era um negócio mais... era um negócio mais tímido. O Batman não. O Batman você pode vencer a batalha inteira só dando calma. Exatamente, é um jogo que se baseia nisso. Ele bateu o pé e disse, não, pra você ter uma luta E boa... quando dá certo é lindo, bicho. pra você ter uma luta boa, você tem que não levar soco, e o contra, ele vale como um hit. Inclusive, tá ligado? isso é legal que eles implementaram, porque isso cai muito bem no Batman. Porque o Batman, ele bate, sim, só que ele é simplesmente... Não sei se vocês sabem, mas o Batman não tem poderes. Caralho. E tipo assim, o Batman, Eu não ele sabia. ele sabe lutar. Ele sabe lutar muito bem. Malta, você é o Batman. Eu sou muito baixo para ser o Batman. Imagina o Batman cantando com a família no karaokê, velho. Ih, pesado! Pesadão. Aí só pra eu terminar aqui, porque o Batman, ele sabe, o Bruce Wayne / Batman, ele sabe lutar muito bem, né? Ele sabe lutar muito bem. E isso é legal de você ver, porque, tipo, muito das lutas que o Batman luta é defesa pessoal. Então, ele não é o cara que vai bater. Ele é o cara que fica parado, né? A galera vai dar um parado. soco nele e ele rebate. Inclusive, Ele é o Steven Seagal dos heróis. Inclusive, na animação do Batman, no Batman, que tem a luta dele contra o Superman na parte 1, na parte Batman The Dark Knight. Isso. Tem uma parte que ele sai de uma festa, se não me engano, ele vai pra uma rua, e nessa rua, ele vem dois caras, tá em Gotham, obviamente super perigoso, ele vem dois caras pra tentar assaltar ele, e tipo assim, os caras ficam, e aí, vai vir? Aí o Batman fica parado e fala, podem vir. E os caras, tipo, eu não quero isso, eu quero que você venha bater na gente. Mas isso é um reflexo estético que quem... Né, tipo, trabalhou o Batman durante esses anos, teve que pra fazer frente aos heróis super-humanos, meta-humanos do mundo DC, né? Pode reparar que tem desenhos onde o Batman parece até maior fisicamente do que o próprio tipo Superman. Eu acho que quem faz a arte do Batman entendeu que, porra, se ele não é um cara com poder, eu vou fazer ele um cara ser tanque, tá ligado? Eu vou fazer ele um cara fodão, grandão. Outro gênero nesse tema que a gente tava falando, tipo, quem podia imaginar há 25 anos atrás que você pegar um jogo onde você capturava animais e colocava eles em dispositivos minis e colocava eles pra brigarem contra os outros poderia fazer sucesso? Porque é rinha de galo, se você parar pra Exatamente. pensar. Se a gente parar pra pensar, jogos sensacionais, jogos multimilionários que a gente conhece hoje, são jogos que, se a gente simplificar, não parece que eles iam dar certo. Extremamente originais, né? Menos é mais, né, no final das contas, realmente. Mario, por exemplo, ele é um encanador que pula em cima de tartarugas. Então, eu acho sensacional esse negócio. E deu certo. Porque as pessoas que estavam fazendo, elas apostaram nisso, tá ligado? Então, pra mim, um jogo, pra ele ser bom, ele tem que ser confiante com o que ele tá fazendo. Ele tem que ter pegado. Pegada comigo. Naughty Dog aí, mandou lembrança. Meu irmão, então, minha última consideração, vou tentar ser rápido. Cara, eu acho que 2/3 é narrativo. Mesmo quando ele não tem diálogos, mas ele pode ter uma narrativa foda. Um dos momentos mais dourados de Uncharted 2, Among Thieves. Cara, é um momento muito idiota, mas só de alguém pensar, de ter um roteirista que pensou nessa line de diálogo, assim. Toda a história do 2 se baseia em alguma coisa que tem a ver com, tipo, Marco Polo, que ele acha um negócio lá e tal. Cara, ele entra na piscina, aí ele Marco, aí ela Polo, tá ligado? Tipo... Isso é incrível, cara. É você entender que aquela sua jornada, todo o contexto da história construiu uma piadinha, mas que te faz dar um sorrisinho e tu fala, porra, valeu, tá ligado? Esse dinheiro valeu o jogo. Contextualizando, tem uma parte que tá o protagonista e uma pessoa que tá... Sim. E uma moça que tá acompanhando ele, eles estão seguindo pela cidade destruída, tal, não sei o quê. E eles passam por um lugar... Uma moça não. Uma moça, viu? Isso é uma moça. Mulher 2D melhor que mulher 3D. A Júlia Paz dos jogos, pra quem entendeu aí. Vai perder, tipo, 5 minutos falando sobre como essa mulher é bonita. Vale a pena. Vale a pena. Olha que vale a pena. Eles encontram uma piscina cheia e, tipo, não tem ninguém ao redor.
E você pode passar por essa piscina, não interagir com ela e nada vai acontecer. Só que, tipo, eu jogando... Ah, velho, tem uma piscina. Exato. Eu tenho que pular nessa piscina. E você pula e a personagem reage com isso. Ela fala, você tinha que pular aí mesmo, né? E aí ele fala, Marco, e ela fica parada lá fora. Ele vai, Marco, ela tá... Polo. E, bicho, isso é realmente sensacional, cara. Parando pra pensar. É uma coisa que você não espera e teve. E é o programador, ele colocou a piscina aqui. Se a gente colocar isso, aí chama o cara... Porra, velho. E você ainda ganha, né? Tipo, recompensazinha, você ganha assim, né? Enfim, eu acho isso muito... Isso é jogos. Isso é jogos. Você falou uma coisa interessante na sua fala, Malta, que foi uma coisa interessante na sua fala, que foi em relação ao jogo... ele, velho? Eu tô elogiando tanto. Eu quero. Ele elogiou o Pedro, tipo, umas 5 vezes hoje. Coisa muito interessante na sua fala que saiu da sua boca com palavras. Essa boca aí, fala mais perto aqui. Eu não tô escutando ele, fala mais perto aqui, perto da minha Boquinha boca. boa de beijar. Ele falou um negócio interessante que foi em relação a coisa, tipo, o jogo não precisa ter literalmente uma narrativa. O jogo que eu mais me apoio nisso é o Journey. O Journey não tem uma linha de diálogo. Ele tem multiplayer, mas você só sabe com quem você tá jogando quando você zera o jogo. E o jogo consegue passar pra você toda a experiência que ele quis. E aquele jogo que você joga, você fica tipo, você zerou, você fica tipo... Caralho, que genial, sabe? Essa é outra característica. Uma pessoa chegou e falou, eu vou fazer um jogo que não tem palavra dita. E ela bateu o pé, ela colocou esse limite e ela construiu o jogo ao redor disso. E deu certo, tá ligado? Inclusive, Limbo é assim também. Trilha sonora de Journey, falando em trilha sonora, volto rapidinho, concorreu ao Oscar, tá ligado? Oscar? É a melhor trilha sonora. Oscar? O Oscar deu caramba. Abriram uma exceção. Não foi de videogame, foi literalmente, foi de filme. Pode Vai concorrer ao prêmio Nobel. Foi o único jogo, foi um dos únicos, acho que foi o único jogo na história que concorreu junto com filmes e Melhores da Globo. Eu tenho a fonte. Se vocês quiserem reclamar comigo, reclamo com a galera do Pipocando. Beleza, vou pesquisar. Cláudio, tu tem, tipo, alguma característica, algum gênero de jogo que parecia que realmente não ia dar certo, mas que acabou dando? Bicho, pra dar exemplo agora, eu creio que não, velho. Tipo, todos os jogos que eu joguei é porque, como eu falei no início, eu me interessei pela proposta. Marco Ninja, porque eu joguei? Porra, porque eu achei do caralho a proposta. Você é um ninja, você pode escolher entre sair o cenário matando geral, ou você pode simplesmente sair sneakeando. Tipo, se escondendo, sendo furtivo, sendo stealth, tá ligado? Furtivando, e você termina de boa. Stefano. Você escolhe como você quer jogar, tá ligado? E achei essa proposta muito boa. Cuphead, achei a proposta muito boa. Não o jogo em si, que seria tipo um run and gun. Run and gun Run and shoot, né? Run and shoot. E tipo, o que me interessou no jogo foi a arte, entendeu? Então pra mim é muito mais sobre isso, sobre a proposta, e não sobre o limite que ele coloca, entendeu? Porque às vezes o jogo tem uma proposta que é uma merda. Um exemplo, como eu já tinha dado também, o WarioWare, acho que eu quero comentar de novo, porque esse jogo realmente, quem não conhece, acho que incentiva a jogar, até ou então ver um gameplay, ver como ele é louco. E acho que um jogo também que eu acho que ele tinha tudo pra dar errado, mas assim, a proposta dele, que era nos fuder, conseguiu muito bem. E tipo, essa é a graça do jogo, que é I Wanna Be The Guy. Vocês jogaram I Wanna Be The Guy? Sim. Falando de jogo nessa dinâmica aí, Contra se encaixa, porque Contra é um jogo que I não Wanna se Be The vence. Guy é estratosférico, mas Contra sim. Contra 3 principalmente é mais difícil que todos, assim. Gosto muito do 3. Porque você vai jogando, não é nem por habilidade, assim. Na verdade, você, tipo, não vai nem jogando e, tipo, aprendendo. Na verdade, você vai sabendo onde pular no tempo certo, tá ligado? O jogo vai funcionando como uma fase de... Uma coreografia, né? É, uma coreografia. Tipo, eu pulo aqui, que eu sei que os caras vão vir ali dali, daqui, tipo, atira ali em cima, não sei o quê. Sim. Parece muito com aquele Dumb Ways to Die. É parecido, eu tô imaginando algo assim. Não. Contra 3 não. Não, contra o outro que tu I falou. Wanna Be The Guy. I Wanna Be The Guy. I Wanna Be The Guy é tipo um jogo, inclusive... Tá, vamos narrar como acontece uma história. Tipo, você é o bonequinho aqui, você anda e tipo, o chão cai e você morre. Aí você pensa, não, eu vou pular. Aí na próxima vez você vem, pula, aí vem um passarinho e bate em você e você morre. Aí, eu não posso pular, eu tenho que apertar menos. Aí você... Não, pô, nesse jogo não é aquele que no mapa você já morre. Antes de botar no estágio, você já morre, velho. Esse é o objetivo, ele é Você divertido. morre umas 15 vezes Pronto, pra pô. descobrir como acessa o estágio mesmo. Tá ligado? É um jogo onde o cara pensou, não, eu vou fazer um jogo Pra frustrar as pessoas. pra fazer a pessoa perder. Get over it. E tipo, funcionou, funciona, cara. porque... Dá pra zerar? Dá. Mas você fica tipo... Então, preciso colocar no estágio, eu preciso. O mínimo. Então, aí você vai, tá ligado? O que faz um jogo bom é uma coisa
muito delicada, tá ligado? É um conjunto É meio de pessoal também, né? Sim, mas é um conjunto de fatores que, tipo, é uma receitinha, umas pitadas de alguma coisa que dá um sabor diferente pra cada jogo, tá ligado? Essa é a minha humilde opinião. Não vou bater palma porque eu tô segurando o microfone e o celular. Então acho que com esse comentário de Falcão a gente já pode encerrar o podcast, né? Vamos pro Sai da Frente? Vamos. Sai da frente. Sai da frente. Então, Sai da Frente. O que é Sai da Frente, Falcão? Então, pra quem não sabe o que é o Sai da Frente, é o nosso quadrinho, o nosso humilde quadro, onde cada um de nós trouxe uma coisa pra indicar para os outros. Não necessariamente sendo ligado ao tema, mas de preferência sendo ligado ao tema. Então, eu queria indicar a minha temática, o que eu tinha falado mais cedo, que é o Indie Game The Movie. Inclusive, eu quero dizer que, falando sobre pirataria, esse jogo foi meu divisor de águas em questão... Esse jogo, desculpa, esse filme foi o divisor de águas no que diz respeito a mim em relação aos jogos, porque eu nunca mais baixei jogo pirata indie depois disso. Eu também não. Depois que eu assisti esse filme, eu só compro. Se for indie, eu compro. Eu não baixo pirata de jeito nenhum. Eu não compro mais jogo pirata. Porque eu acho também. Desrespeitoso com quem produz. Porque você vê que os caras sofrem mesmo. Você vê que. Eu digo um pouquinho mais, eu não compro mais jogo nenhum pirata. Exatamente, sabe? eu compro nenhum jogo eu não tenho pirata. respeito por empresa grande, não. E o patrocínio fica como? Eu não compro jogo pirata, eu respeito... Empresa grande, paga nós. Mas assim, o filme é, na verdade, um documentário que ele acompanha 3 desenvolvedores de jogos indie, que é o de Super Meat Boy, o de Fez e o de Braid, que são jogos muito bons a propósito. E, tipo, eles vão acompanhando toda a jornada deles no desenvolvimento do jogo. E é simplesmente incrível, porque você vê os caras sofrendo, criando, se fudendo, tipo, e com prazo, com tudo, você vê, tipo, você fica realmente emocionado com o trabalho dos caras, tá ligado? E, tipo, quanto eles colocaram nisso. E como eu disse, eu realmente não consegui mais baixar um jogo pirata depois disso, porque eu achei sensacional a forma como eles fazem, e eu seria desrespeitoso baixar algo dessa forma. Enfim, indicação de... Vou passar pra todo mundo que tá monopolizando aqui o podcast já. Fazer o contrário, Pedro. Só porque eu falo muito. Bom, a minha indicação é o livro O Grande Fora da Lei, da Dark Side Books, que é um livro que conta sobre a criação do GTA. É fantástico, cara. É um livro, assim, que mostra... É um inside mesmo na mente de quem trabalha com jogos, tá? E também, junto com isso, tem um filme que, se eu não me engano, foi a BBC inglesa, que fez um filme pra Net TV mesmo, com o Daniel Radcliffe no lugar do Sam Houser, né, que foi o cara que criou, né, tipo, GTA, que conta um pouco sobre os, né, tipo, processos ligados ao Hot Coffee. Vocês lembram da época do, né, tipo, GTA San Andreas? Sim. Muito bom. Eu esqueci qual é o nome do filme, mas, se eu não me engano, também é o Grande Fora da Lei. Mas o livro é esse, tá? Procurem, muito bom. Pablo. Eu indico Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. HQ ou filme? HQ ou filme, HQ, qualquer coisa. O jogo. Não, eu vou indicar HQ. Eu tenho HQ. Aliás, HQ e o filme, porque você vê, é um quadrinho, né, mas ele tem uma influência gigante de videogame, principalmente no filme. Acho que o filme, o Edgar Wright levou isso num nível estratosférico que ficou incrível, assim. Logo no início, ele bota trilha de jogo, coisinhas, assim, quando, tipo, o Scott tá falando, eu tô namorando uma menina, aí, tipo, vem aquela musiquinha do Zelda, tá ligado? Tá ligado? Ah, sim. Aí, quando ele fala, não sei o que, O logo da Universal, velho. O logo da 8-bit, Universal, pô, Não, é ótimo, assim. Ele tem toda uma estética de videogame e Sim, pra quem joga videogame vai adorar Scott Pilgrim, Com certeza. Falcão, Eu vou indicar um jogo. Porque isso é jogos. isso é jogos. O Você jogo- venderia essa cama Isso, pra eu venderia minha cama pra comprar esse jogo. Eu realmente venderia minha cama pra comprar esse jogo, muito embora eu só tenho ele porque eu ganhei pela PSN. Foi um dos jogos, acho que foi de dezembro ou foi de janeiro, que é o Deus Ex Mankind Divided. Eu conheço, É joguei, incrível. muito bom. A série Vocês toda é muito conhecem? boa, Deus Ex. Esse foi o primeiro que eu tive contato. E eles foram muito espertos pra um público feito eu, porque eles já contextualizam o que aconteceu antes. Eles contam, tipo, toda a história do É tipo um outros jogos. reboot quase, né? Exatamente. E Deus Ex, esse Mankind Divided, é um jogo muito bom, porque ele se encaixa no que eu tava falando agora há pouco, sobre coisas que muito provavelmente não fariam sentido e contribuiriam pra ser um jogo ruim. Porque ele é cyberpunk, ele é aquele cyberpunk de raiz mesmo. E ele
tem uma história que gira toda ao redor de pessoas que têm aprimoramento no corpo, tipo, um braço mecânico. Isso não afetaria tanto na vida de uma pessoa. Mas tem que jogar pra ver, velho. Não é um braço mecânico, não, nem o Fullmetal Alchemist, não. Não, então, mas tem todo um negócio de preconceito contra pessoas que têm aprimoramentos no corpo, tá ligado? E no jogo, esses aprimoramentos afetam o gameplay. Porque você pode colocar um aprimoramento nos seus olhos pra você ver através de parede. É Ghost in the Shell em jogo. Sim, Eu é acho, muito eu bom, acho pô. incrível. Ele é um jogo altamente scriptado. Tipo, ele não te dá tanta liberdade. Tipo, você tem o caminho stealth e tem o caminho porradeiro. Mas só tem esses dois. Mas eles são tão criativos em fazer esses dois caminhos que continua sendo um jogo bom de ser jogado. Tem uma história muito profunda e é uma história muito confiante, tá ligado? Ela colocou essas coisas que acontecem e são coisas pé no chão. E ela aposta nisso. E, na minha opinião, dá muito certo. Enfim, é um jogo muito, muito bom. Joga Dead Cells. Dead Cells é minha indicação. Dead Cells. Acabou. Acabou. O que é Dead Cells? Não, eu fiz tanta propaganda Dead desse Cells. jogo aqui É de durante comer? o podcast Não, que eu não preciso mais falar sobre o jogo. É um jogo... Mas é da Nintendo? É da Nintendo. Qual é o nome do, peraí, qual é o nome do jogo? É Bad Cells, é? Dead Dead Cells. Bad Cells. Olha a Cells, piada! Mas falando sério, joguem, ele tem tanto pra PC e vai sair agora pra PS4, Switch e Xbox One. Vale Se muito a vocês pena. quiserem dar de presente também, tá em Ele é um promoção. jogo muito Agora tá tendo, acho que tá tendo uma sale da Steam, né? Ah, uma indicação, não sei se ainda tá. Eu comprei The Witcher 2 por R$5 na Steam. E o 1 tá por R$2 e Quando o esse 3 tá podcast por for lançado, 30. provavelmente não vai estar mais. É isso aí. Mas enfim, Mas galera. é isso aí. A minha indicação só podia ser The Binding of Isaac. Eu acho que esse é o nome correto, o modo certo de se falar. É um joguinho estilo Zelda antigo, muito divertidinho, que a básica do jogo é sobreviver o nível, matando os bichos, pegando poder, e o massa do jogo é que ele vai combinando os poderes que você pega. Tipo, eu peguei o poder que deixa a minha lágrima, porque o boizinho só foi chorar. Eu peguei a minha lágrima que faz pegar fogo. Massa. Aí eu peguei o poder que transforma a minha lágrima em bumerangue. Aí fica a lágrima de bumerangue que pega fogo. Aí, porra, é muito massa. O chato desse jogo é que, tipo, de vez em quando é muito lento o começo. Você se pega um nível que você tá com azar já, se fudeu pro resto da vida, nunca vai ficar bom. Mas é assim mesmo, é divertido. Muita gente apela nesse jogo, joga pra cacete e fica muito bom. Muita gente que nem eu é uma merda no jogo, mas joga porque é legal. E de vez em quando dá umas cagadas, pega um poder supremo logo de primeira e fica ganhando o jogo já de primeira. Quem não lembra de Binding of Isaac? Com isso a gente termina esse episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. então. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu tenho. Uma coisa rápida? Na última edição a gente falou sobre o lançamento da segunda temporada de Segredos Malditos. Ai, E meu Deus. quando esse episódio for ao ar, tanto esse quanto o primeiro, isso já vai ter acontecido há muito eu tempo. espero, porque Então- é hoje o lançamento. Tá ligado? No dia da gravação do segundo episódio. Então eu acho justo a gente Acabar com a contar... magia do podcast e dizer que isso foi gravado faz muito tempo. Pô, a gente tem que dar uma satisfação, tá ligado? A pessoa vai assistir o primeiro episódio e vai assistir o segundo. O que foi que aconteceu, tá ligado? Podcast. Assistindo é só com os olhos não, tá? Não mesmo, ele escuta o podcast. Isso é importante. A cara que tu fez Então foi você não ótima. assiste! Sim, estou errado. Mas enfim, Segredos Malditos. Melhor, Segredos ô, eróticos. minha gente, por favor. Aconteceu Segredos já, eróticos. tá no ar, tá no YouTube. Vão no Vejam as fotos que a gente vai aconteceu. liberar pra SoundCloud. Eu não sei exatamente a data, porque não vai ser hoje, mas a gente tá estudando pra liberar pra download. Então, tipo, a primeira temporada já vai estar pra download junto com a segunda também. Os episódios vão saindo enquanto. Enfim. Inclusive teve um preview pra segunda temporada que ficou muito bom. Eu não sei quem fez, mas. Eu corto meu pescoço, mas digo. Mas enfim, Então é isso, galera. Tchau, até a próxima. Falou, tchau. Tchau, pessoal. Deixa eu Busquem pensar nesse jogo conhecimento, aqui. joguem muito videogame. Vendam suas camas. Essas câmeras, Vai, vale a eu pena. vou de trás! Eu só consigo imaginar o vendedor falando pra ele: What are you selling? A minha cama.